partir de agora acompanha o fechamento do mercado junto comigo, com o Rafael Lara, também com o Gabriel Monteiro, esse que estava fazendo a dancinha. Além disso, você também vai acompanhar as principais notícias aí do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo e as análises, claro, desses movimentos hoje com o Nicolas Merola, que é analista de ações aí e fundos da Inversa, e também do Rodrigo Glatt, sócio da GTI. Mas antes eu quero dar um oi para vocês que estão aqui no nosso chat acompanhando aqui a nossa transmissão, desde que a gente começou aqui a nossa programação. Eu sei quem estava aqui de manhã, inclusive, hein? Já tem gente aqui, claro, falando da dancinha do Gabriel. Isso é porque vocês não viram, hein? Eu vou flagrar. Esse momento eu vou flagrar e vou deixar lá, né, dos bastidores, inclusive, né, da BMC. Minha mãe hoje que está aqui assistindo ao vivo, falei porque eu peguei com ela, fiz, mãe, você não está assistindo o fechamento do mercado, ela assiste o início, não assiste o final do dia, e a mãe da gente tem que estar presente, né, garantindo a audiência. Então tá aí hoje, gente, minha mãe, Dalvaline Oliveira, dizendo assim, top demais essa turma, essa é a minha mãe, vos apresento. Acabaram de descobrir e conhecê-la ela aqui. Beijo, mãe. Saudade enorme. Ave Maria. E aí, olha só, Henrique Rodrigues está por aqui, a Lourença, Francisco está por aqui também. Seu Rafael Corrêa. O Rafael Corrêa já está perguntando se o Gabriel Gogoboy. Bom, o que ele faz depois do horário da BMC, eu não posso, né, garantir. Mas enquanto ele está aqui, de vez em quando ele faz umas dancinhas lá por trás das câmeras. E um dia eu vou entregar esse flagra aqui para vocês lá nos stories no meu Instagram. Juliano, Márcio, João Guzmão tá por aqui, Daniel Nascimento, Juliano Miranda. Gente, uma ótima tarde aqui para todos vocês, inclusive o Peter Santana, que está sempre aqui com a gente, Ezequiel que, aliás, até fez um flagra, que fez uma foto minha hoje aqui, disse que eu estava parecendo um camaleão com o nosso telão aqui do Profit Pro, com o mercado aí, com o mapa de calor que estava todo vermelhinho, igual a minha roupa aqui. É isso aí, então vamos lá, eu quero dar boa tarde aí para esses moços, o Peter também já está dando boa tarde aqui para eles, para o Rafa, Gabriel, já estão aqui comigo? Acho que já estamos. Olha aí, estamos aqui? Estamos. Temos o dançarino aqui, aliás, dançarino de um lado e o do outro. Eu sempre me dou mal desse negócio. Eu vou olhar aqui no meu retorno, gente, nunca dá certo. Mas é isso, ó, tá aqui o dançarino de um lado e do outro tá aqui o seu Rafa. O pessoal tá dando boa tarde aqui já para todos vocês. Tudo Todo bom, mundo muito feliz. Ótimo, né? A postura já foi pro Alan, né? Eu chego aqui, o Cabral fala, não... Um que fica mexendo no cabelo, sou eu. Rafael. Eu sou o mexedor do cabelo. Nos bastidores, então aí, putz, como é que a gente porque eles querem estar bonitos, gente. Eles se preparam aqui para poder trazer esse fechamento do mercado aqui para vocês. Eles vêm aqui na beca, inclusive, para poder, né, pra gente atualizar. Mas vamos lá falar desse mercado, porque até onde eu sei, né, senhor Rafa e senhor Gabriel, o negócio não tá bom não, né? Não tá bom. Não tá bom, né? O mercado caindo mais de 2% hoje, né, Débora? Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Top News. É sempre uma honra tê-los aqui conosco. E hoje na companhia, é claro, também no chat da grande Dalvaline Oliveira. Aí, mamãe de grande Débora Oliveira. E vou aproveitar e mandar um beijo para minha mamãe também, dona Daniela Lara, que sempre me assiste, inclusive. Toda vez que meu cabelo tá desarrumado, ela fala que o cabelo estava desarrumado no minuto 5 ao minuto 7. Ela sabe exatamente por isso que eu fico mexendo a mão no cabelo aí pra gente estar alinhado aqui, né? Então, um beijo pra todas as mamães do Brasil. Gabriel, manda um beijo pra sua mãe também. Por favor, é isso, o Gabriel também, por favor. Exato. Um beijo pra sua mamãe. Minha mãe que tem o melhor nome da história, né? Um abraço pra minha grande mãe, Cladinaide Monteiro. Grande Cladinaide. Grande Cladinaide. Um abraço, um beijo. Temos que colocar no prospecto desse IPO do Gab3, inclusive, né, da Rafa. Vamos lá, a gente vai continuar sobre esse prospecto aqui. Por falar em mãe, você falou que a sua mãe fica observando até o minuto, né, ô Rafa? A minha observa tudo também. Inclusive, eu levei uma bronca dela, porque eu disse naquele dia que eu tinha falado... Não vai falar, senão eu vou ter ataque de riso, Débora. Você vai rir de novo. Não fala que eu vou rir. Minha filha, como você faz um negócio desse? Olha o que as pessoas não vão ficar achando de você. O que não vão pensar de você. Meu Deus do céu, que você... Mãe, mas tudo bem, mãe, não tem nada de errado. A gente tá na BMC, é outra coisa. A gente tá falando do mercado o tempo inteiro, é ali, é ao vivo. Nossa, eu também tomei bronca. Da bronca que eu tomei. Eu também tomei bronca porque eu não consegui conter meu riso. Né, é um absurdo, né? Eu chego aqui no Top News, a gente chega aqui sério, a gente faz um roteiro completamente sério. Eu, Débora, Gabriel, a gente fica ali, reunião de pauta e tal. Aí chega aqui, eu começo a ficar rindo,
que nem louco, né? Não conseguia me conter. Mas era sexta-feira é um dia de muita alegria, muito bom humor, né? A gente sempre está muito alegre e a gente fala, né? Aqui, na alegria ou na alegria mesmo, a gente sempre está com o investidor, né? Nunca tem dia triste aqui na BMC, né, Débora? Não mesmo. Aliás, não tem dia triste, eu acho que vai ter dia agora contando a partir do meu guarda-roupa, viu? Porque o Ezequiel tá dizendo assim, por aqui cai chuva, cai a bolsa, cai o WhatsApp, cai Insta, já tropecei, desisti de pedir um aumento pro chefe, só depois que a Debs vier de verde agora. Mas, menina, amanhã eu vou colocar um verde aqui, que eu vou ficar parecendo uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal, exatamente. Excelente. Me aguardem amanhã. Vamos dar uma olhada como é que tá esse mercado agora, meninos? Vamos começar aí dando atualizada nesse mercado aqui com o nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica. Vamos lá, vamos falar de mercado. Conversar é bom, mas o mercado tá aqui. Olha só, queda ainda de 2%, 2,13% agora, 110.494 pontos. O dólar tá disparando alta aí, né, na inversão, claro, do Ibovespa, um movimento natural. 1,63% de alta, gente. Eu não sei, Rafael, aqueles leilões, aqueles swaps que estavam tentando antecipar aí do Banco Central para ver se davam uma segurada nessa alta aí do câmbio, eu acho que não. Olha só, 5,47. Eu acho que é um bom momento de começar a fazer alguma coisa aí nesse câmbio, né, Rafa? Olhando para o nosso mapa de calor, por variação, olha aí, que o pessoal estava dizendo hoje de manhã que eu estava o camaleão aqui do mapa, olha isso, né? Nossa. Dá para até confundir. Cadê Débora? Cadê o mapa? Tá aqui. BID 11, então, mais de 12% de queda. O que a gente viu de recuperação do papel na sexta-feira, quando, né, o banco falou que ia divulgar, né, as prévias operacionais hoje, antes da abertura da Bolsa, hoje já foi tudo embora, porque BID 11 aí 12,64% de queda, BID 4 mais de 12% também. E aí a gente tem outros bancos, a Banco Pan, que está seguindo aqui. Banco Pan, que aliás, quem está acompanhando a nossa programação desde mais cedo, viu que a gente mostrou logo no início do dia. Tanto o Banco Pan como o Mosaico também abriram aí, aliás, o Mosaico que chegou a disparar aí quase 20% aí hoje pela manhã, mas aí o Banco Pan não segurou 9,42% de queda por agora. Não sei se é aí pegando uma carona nessa coisa da queda aí dos bancos, de bancos digitais aí com BID aí na frente, enfim. Olhando para o varejo, Rafa, a gente tem dados importantes essa semana, né? IPCA, que vai vir na sexta-feira. Temos. Bom, será que o mercado já está precificando aí? Olha isso aí, ó. Via cai, Magazine Luiza está caindo, a gente tem Lojas Renner também está caindo, Amer 3 cai, olha lá. Tá, sabe o que sobe, Débora? Sabe o que sobe? O Bitcoin. Bitcoin está subindo 3,53%. Não sei por que ele traz a Bitcoin. Será que... Não à toa ele tem um programa de Bitcoin aqui. Você já de criptomoedas. Criptomoeda, olha aí. Bitcoin não, de criptomoeda. Isso aí, porque não existe somente o Bitcoin, né? A gente precisa, aliás... Sim. Exatamente. Aí o Bitcoin disparando, né? Muitas criptomoedas dispararam esse fim de semana. Um beijo aí, inclusive. Sabe o que eu descobri, Débora? Tava lendo uma história engraçada. O grande Warren Buffett, né? A momento de curiosidade pra galera de casa, né? O grande Warren Buffett é contra criptomoedas, isso ele já deixou bem claro. Mas a neta do Warren Buffett, ela é uma das maiores investidoras de criptomoedas do mundo. Inclusive, ela tem NFTs próprios criados aí. Se você quer saber o que é um NFT, vai lá no Crypto News, lá tem uma playlist bonitinha lá para você conferir. Tudo aí desse mercado que tá dando dinheiro. Peter tá dizendo assim, dólar R$6 novamente. Será, Peter? Bom, a gente vai conseguir, vamos falar mais sobre isso por aqui, mas vamos para as nossas notícias? Vamos para ir para o nosso noticiário corporativo, inclusive? Vamos lá? Goldman Sachs aí que manteve recomendação de compra para oncoclínicas, né? Conta aí mais pra gente, o Rafa, sobre isso. Dá mais detalhes. Hoje, no finalzinho da manhã que saiu essa recomendação, né? É isso aí, Débora. O Goldman Sachs manteve nessa segunda-feira a recomendação de compra para oncoclínicas, né? A Onco 3, com preço-alvo a R$26. A aquisição do complexo hospitalar Uberlândia pela empresa por R$412 milhões aumentou a presença no Triângulo Mineiro e criou um potencial para sinergias operacionais. Esse foi o argumento do banco. Vale lembrar, né, que a Oncoclínicas anunciou na última sexta-feira, no dia 1º, que fechou um acordo vinculante para a compra de 100% da sua rival, a Unity, né, numa operação de cerca de R$1 bilhão e 100 milhões. De acordo com o fato relevante, a Unity tem 24 unidades distribuídas entre Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco e Amazonas. Com a operação, a companhia terá um aumento expressivo na capacidade de atendimento aos seus pacientes, mediante a integração de aproximadamente 350 novos profissionais médicos ao corpo clínico. Isso quem afirmou foi a Oncoclínicas no seu documento na sexta-feira. O valor da compra será de cerca de R$558 milhões em dinheiro, mais 45 milhões de novas ações da Oncoclínicas.
pelo preço de fechamento da ação da Oncoclínicas na última quinta-feira, né, os R$ 3,47 cada, essa parte do pagamento corresponderia a 616 milhões de reais, elevando o pagamento para um total de 1,174 bilhão de reais. A matéria completinha você confere lá no portal da BMC News, escrita pela grande Mariane Paim. Débora? E aqui eu trouxe o gráfico aqui de Oncoclínica para poder a gente dar uma olhada, o papel que está caindo, ó, pus até de meia hora para poder a gente dar uma olhada aqui desde quando, né, o papel entrou aí com a IPO, e aí agora está a 13,95, indo para aqui para a cotação do dia, só para poder a gente ter uma noção de como que está agora, viu, Rafa? A Oncoclínica está caindo 4,36% agora a R$ 13,95. Bom, e tem notícia nova, né, sobre a Vale aí, que paralisou as suas atividades lá no Pará. Quem conta mais pra gente disso aí é o Gabriel. Fala aí, dançarino Gabriel. É isso aí, Débora. A Vale comunicou a suspensão da licença de operação de Onça-Puma no Pará pela SEMAS, que alega descumprimento de condicionantes. A mineradora julga improcedente a ordem e disse que vai buscar os motivos dessa determinação. O diretor de RI da empresa, o Luciano Ciani Pires, afirmou em nota que, abre aspas, os impactos diretos estimados da paralisação da mina de Onça-Puma ainda estão sendo avaliados, aos quais se somarão também os prováveis prejuízos daqueles que formam toda a cadeia produtiva na qual se insere tal atividade, fecha aspas. Vale lembrar que depois de sinalizar que iria dar fim à disputa judicial que travava com a ANEEL, a Vale decidiu manter a briga na justiça, além da cobrança mensal de uma hidrelétrica de sua propriedade que não entrega energia desde 2015. A Vale já recebeu mais de 500 milhões de reais desde novembro de 2015 por uma geração de energia que nunca entregou a partir das turbinas de sua hidrelétrica Risoleta Neves, na região de Mariana, Minas Gerais. Isso porque a usina foi destruída pela lama na tragédia da Samarco, que tem a Vale como uma das sócias. A situação causa revolta em todo o setor elétrico porque os pagamentos têm sido feitos mensalmente e desde então são compartilhados entre os donos de todas as demais hidrelétricas do país, além dos consumidores de energia, Débora. Isso aí, seu Gabriel. Ô, Rafa e Gabs, antes da gente continuar por aqui, deixa eu só dar um recadinho pro pessoal. Vocês já se inscreveram no Telegram da BMC, gente? Principalmente num dia como hoje, né? Que a gente viu aí WhatsApp, Instagram, Facebook, todo mundo aí saindo do ar. Mas o Telegram da BMC tá lá, hein? Também passando aí notícias para vocês. É só se inscrever aí. Acho que o pessoal já deixou aí, inclusive. O link tá na descrição, hein? Olha lá, então... É facinho de achar lá, se inscreve no nosso canal, que aí vocês conseguem também pelo nosso canal do Telegram. A BMC tá em tudo quanto é de lugar, né? Então não é desculpa para poder ficar desinformado, né, gente? É aquilo que eu sempre digo, né, Débora, quem perde tempo perde dinheiro. Se você não tá acompanhando a BMC, você tá perdendo tempo. Então a escolha é sua. Assim, eu não obrigo nada a ninguém, né, Débora, mas quem avisa, amigo é, né? E aqui a gente sempre tá de olho em todo o mercado financeiro, desde cedinho até lá à noite. Tudo, a gente tá aqui. Fim de semana eu tava de plantão, inclusive, também, a gente acompanhou tudo. Teve CVC com ataque hacker, por exemplo. Quem tava acompanhando a BMC News lá no portal soube em primeira mão dessa história. E então, já imaginaria que CVC estaria hoje entre as quedas, não à toa. Tá lá, CVC além do dólar, que tá disparado, isso favorece, né? Pois é. Mas vamos lá. As ações da Evergrande, gente, e da unidade de administração de propriedades aí da companhia foram suspensas de negociação hoje lá na China, com um novo teste de dívida se aproximando para o incorporador, o que ressalta ainda mais o risco, né, que deixaram aí os mercados de crédito no limite. Vamos aí para os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovana Locatelli, ela que vai contar um pouquinho mais para a gente dessa história. Fala, Giovana. Foram interrompidas as negociações das ações na Bolsa de Hong Kong da China Evergrande Group e também da sua subsidiária de serviços imobiliários, a Evergrande Property Services. As empresas disseram em declarações separadas que essa interrupção aconteceu agora, hoje pela manhã, sem dar muito detalhamento sobre isso. Por outro lado, as ações da outra unidade listada da Evergrande, a China Evergrande New Energy Vehicle Group, seguem seus negócios e teve uma leve alta de 0,3% nas negociações pela manhã em Hong Kong. A China Evergrande Group tem sede em Shenzhen e é listada em Hong Kong. A empresa é a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo no momento e os seus passivos ultrapassam 300 bilhões de dólares. Suas dívidas, então, estão abalando os mercados mundiais e
as economias internacionais, uma vez que a Evergrande também pediu empréstimos a outros países. Desde o início do ano, as ações da Evergrande caíram 86%. Os preços dos títulos do grupo estão com preços muito baixos de seus valores de face, o que deixa claro que os investidores não estão seguros com relação a se a Evergrande vai pagar as suas dívidas ou não. Bom, já tendo deixado de honrar vários pagamentos recentemente, o grupo tem buscado desinvestimentos em ativos que não fazem parte do núcleo central da atividade da incorporação. Na semana passada, nós acompanhamos aqui, a companhia informou que planejava levantar quase 10 bilhões de yuans, o equivalente a 1,55 bilhão de dólares, com a venda de parte da sua participação em um banco chinês. E claro, a gente acompanha os efeitos disso no mercado de ações pelo mundo. Agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovana. Bom, gente, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, sugeriu hoje, durante uma apresentação no TCU, que ações de estatais fossem vendidas para poder alimentar o Fundo de Estabilização de Combustíveis. Quem explica isso melhor para a gente é o Gabriel Monteiro. Fala, Gabriel. Débora, é o seguinte, entre as medidas avaliadas pelo governo para amortecer esses impactos aí dos preços dos combustíveis, o ministro Paulo Guedes falou nessa apresentação no Tribunal de Contas da União sobre essa possibilidade de o governo vender ações de estatais para alimentar um fundo de estabilização de preços. Isso aconteceria por causa das altas do diesel e da gasolina nos últimos meses que vêm sendo recorrentes. Tem feito o governo voltar a estudar a criação de um mecanismo para amenizar aí esses movimentos, ajudando também a segurar a inflação. E aí um dos pontos que estão sendo debatidos é justamente esse da criação de um fundo de compensação que precisa ser abastecido de alguma forma para que os recursos possam ser operados ali, porque o governo liberaria essas verbas desse fundo em momentos de alta do valor do combustível para amortecer os reajustes. Foi aí que o Guedes sugeriu que o fundo poderia receber um aporte inicial por meio de venda de ativos do governo. O ministro disse o seguinte, abre aspas, podemos integralizar esse fundo de estabilização com ações do Pré-Sal Petróleo S.A., com ações do BNDES, que tem a da Petrobras, como integralizar esse capital, fecha aspas. Mas até então, nada certo ainda, Débora. O preço do combustível, ainda vendo a alta do dólar que nós mencionamos há pouco, deve continuar alto aí para o preço, para o bolso do consumidor. Vamos lá, vamos ficar acompanhando isso aí, ainda vai render bastante. A gente já viu aí um reajuste no preço do diesel, essa questão do preço da gasolina também está em questão, está no radar do investidor, inclusive já foi falado até pelo próprio presidente novamente aí da própria Petrobras, que se a gente não discute ou não fala sobre isso, a gente pode ver até uma questão de falta de abastecimento mesmo aí em todo o país. Isso aí está no nosso radar, vamos ficar acompanhando. Bom, mas por falar no Paulo Guedes, eu vou chamar o Rafael Lara aí que vai nos contar toda essa história que está envolvendo o ministro e uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Conta aí pra gente, Rafa, porque não é só o Guedes não, Também tem o Campos Neto nessa história toda. Como é que foi isso? Essa história, ela é complexa, então eu vou tentar explicar aqui, ela é um pouco longa. Bom, vamos lá. De acordo com informações publicadas pela revista Piauí nesse último fim de semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, seria dono da offshore Dreadnought International, nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um paraíso fiscal situado no Caribe. Ele abriu o negócio em setembro de 2014, às vésperas da eleição presidencial vencida por Dilma Rousseff. A abertura de uma offshore, que é um tipo de empresa aberta em lugares onde há menor ou nenhuma tributação, ou mesmo de contas no exterior, não é ilegal desde que o proprietário declare à Receita Federal e ao Banco Central os valores guardados fora do país. Contudo, vale lembrar que servidores públicos, como o ministro Paulo Guedes, atendem a outro tipo de regra. De acordo com a revista, o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras, sejam elas no Brasil ou no exterior, passíveis de serem afetadas por políticas governamentais. Como Guedes é ministro da Economia, sua offshore configuraria ali com um possível conflito de interesse. As informações foram obtidas pelo projeto Pandora Papers do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ. Eles tiveram acesso a 11,9 milhões de documentos sobre offshores em paraísos fiscais. Essa apuração específica da Piauí identificou que Guedes abriu uma conta numa agência do Banco Credit Suisse em Nova York com 9,55 milhões de dólares. Na época, esse valor equivalia a 23 milhões de reais. Hoje é convertido para a casa dos 51 milhões.
Por infringir essa regra, Guedes poderia ser punido de diferentes formas, que vão desde uma leve advertência até a recomendação de uma possível demissão. A revista diz, para a revista, ele disse que informou sobre seus investimentos no exterior a Comissão de Ética Pública, como deve ser feito. O colegiado, no entanto, só julgou o caso 2 anos e meio depois, em julho de 2020, e entendeu que não havia nenhuma irregularidade. Sendo assim, não fez nenhuma recomendação a Guedes e arquivou o caso. Quando foi procurada pela revista para responder mais esclarecimentos, a comissão justificou que as informações contidas no julgamento são sigilosas em face dos dados sensíveis que delas constam, inclusive fiscais e bancários. Já Guedes respondeu em nota por meio de sua assessoria que, abre aspas, toda atuação privada do ministro Paulo Guedes, anterior ao investidor no cargo, foi devidamente declarada à Receita Federal e aos demais órgãos competentes, o que inclui a sua desculpa, deixa eu só puxar aqui a nota aqui para a gente, a gente vai trazendo aqui para a gente a nota completa do ministro Paulo Guedes, aqui em relação à assessoria, a gente traz aqui em primeira mão. Vamos lá, porque às vezes o que inclui a sua participação societária na empresa mencionada. Além de Paulo Guedes, outra autoridade envolvida no caso Pandora Papers é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nos documentos ao que o ICIJ teve acesso, ele consta como dono da Core Assets S.A., uma offshore localizada no Panamá, que é outro paraíso fiscal. A situação de Campos Neto, no entanto, é um pouco diferente, já que ele criou uma sua offshore em 2004 com capital de 1,09 milhão de dólares. O valor equivalia, na época, 3,3 milhões de reais e hoje vale 5,8 milhões na moeda brasileira. Mas encerrou a empresa no ano passado, com aprovação dos acionistas em 12 de agosto e registro da ata 2 meses depois. Ainda assim, chegou a passar mais de 1 ano e meio mantendo os postos de controlador do offshore e de presidente do Banco Central, já que assumiu o posto do governo em fevereiro de 2019. Dessa forma, ele também poderia ter sido enquadrado no artigo 5º do Código de Conduta, mas isso não aconteceu. No Banco Central, Campos Neto tem acesso a informações importantes, como, por exemplo, câmbio e taxas de juros, que podem sim afetar seus investimentos no exterior. Para a revista, o executivo disse que, abre aspas, as empresas estão declaradas à Receita Federal e foram constituídas há mais de 14 anos com rendimentos obtidos ao longo de 22 anos de trabalho no mercado financeiro, decorrentes, inclusive, de atuação em funções executivas no exterior. Não houve nenhuma remessa de recursos às empresas após minha nomeação para a função pública. Desde então, por questões de compliance, não faço investimentos com recursos das empresas. Questões tributárias não são atribuição da minha função pública, fecha aspas. Ele disse ainda que declarou ser proprietário da Core Asset quando foi sabatinado no Senado antes de assumir o cargo no Banco Central. Débora? É isso aí. Hoje, tanto o Paulo Guedes como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, eles estiveram aí em eventos, mas não falaram sobre essa reportagem aí do consórcio de jornalistas independentes sobre as empresas offshore, que os dois mantêm aí em paraísos fiscais, né, Gabriel? É isso mesmo. Até agora, nem Campos Neto e nem Paulo Guedes se referiram à reportagem, Débora. No caso do ministro, o que pesam são os questionamentos sobre os conflitos de interesse com a sua função pública, já que ele mantém a offshore ativa em sociedade com a filha e a esposa e ainda é o controlador. Na Associação Comercial de São Paulo, Campos Neto disse que apenas não há na história recente do Brasil tantos choques sucessivos para impactar a inflação, fazendo menção à crise hídrica, à geada, ao preço dos combustíveis e outros assuntos. Campos Neto também falou do preço da bandeira de energia, mas absolutamente nada sobre a offshore. Fora isso, Débora, quem deve enviar o ofício ao Paulo Guedes para saber se a offshore do ministro da Economia em paraíso fiscal ainda está ativa e se ele fez investimentos no exterior durante o governo Bolsonaro é o Augusto Aras. Aí vamos ver se o ministro vai comentar alguma coisa sobre o assunto, o que ele vai comentar, a gente vai ter que esperar aí até esse ofício ser enviado. Então, muitíssimo obrigado, senhor Gabriel Monteiro. Já vamos se despedir dele por aqui, né, Rafa? Exatamente. Tchau aqui pro Gabriel. Vamos o nosso grande dançarino da BMC News. Qual era o nome daquele dançarino de lambada? O Beto Barbosa? Eu só quero deixar registrado aqui que já andaram aqui confidenciando aqui no nosso chat, viu, senhor Rafael? Que já flagraram você dançando por aqui também. Disseram que você é dançarino, hein? Olha, eu queria dizer que eu não vou manifestar. Que não adianta você falar nada. Sem a presença dos meus advogados, eu não me manifesto em relação a esse tipo de coisa. Não há nenhum tipo de prova que constitua
tamanha falácia falada aí em relação à minha pessoa. Vai ter que esperar o Cabral delatá-lo como me delatou há pouco. Estou esperando a CPI da dança, né? A CPI da lambada, que é o nome aqui que a gente vai apelidar, né? Para saber quem é que dança ou não dança dentro da redação da BMC News. Perfeito. Vamos aguardar. Bom, mas vamos lá. Tchau, Gabriel. Obrigada. Até amanhã. A gente aguarda você aqui com mais informações aqui no nosso fechamento de mercado. E a gente continua por aqui, né, Rafa? Eu ia de novo. Rafa, né? De novo, mas vamos lá. Continuamos por aqui, senhor Rafael, foi o Gabriel, que já foi liberado. A gente vai bater agora um papo com o Nicolas, que já está aqui com a gente, Nicolas Merola, que é analista de ações de fundos lá da Investa, inclusive também. Nicolas, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre todas essas movimentações do dia e da semana também, a sua previsão, o que está acontecendo. Seja bem-vindo aqui ao Top News. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a participação. Espero conseguir ajudar aí os espectadores a sanar todas as dúvidas do que está acontecendo e também conseguir aí, talvez, guiar um pouco melhor a visão de futuro. Vamos lá, então vamos começar falando um pouquinho sobre esse petróleo, né? Já que a gente teve essa decisão importante hoje da OPEP+, também, por aumentar a produção nos próximos meses. Mas até então a gente tem acompanhado uma volatilidade muito grande da commodity, né? Com esse anúncio de aumento da produção do petróleo, você acredita que o preço do barril deve estabilizar? Como que vai ficar a questão, por exemplo, da demanda aí na sua opinião? Porque vocês estão com uma boa perspectiva, né? Vocês estão mantendo aí parte das posições de vocês nas empresas do setor, né? Sim. Então, o setor de commodities, de uma forma geral, é um setor que a gente gosta bastante. A última participação, inclusive, aqui no BMC, foi um dos calls que eu ressaltei que seria o mais prudente de se posicionar, né? De uma forma geral, as commodities, apesar de parecerem de alguma forma, porque a gente olha aqui para, por exemplo, o Vale do Rio Doce ou de Suzano, que tem suas commodities pontualmente numa trajetória de baixa, ou até, na minha perspectiva, temporariamente, mas se vocês forem ver o índice de commodities de uma forma geral, eles estão numa alta e talvez nas máximas aí dos últimos anos e da história, inclusive. Então, assim, a perspectiva para o setor ainda continua sendo muito boa e, consequentemente, a perspectiva para essas empresas também, na nossa opinião, é muito boa, tá? Aí, falando do petróleo especificamente, né, a gente sabe que é uma commodity importante e, principalmente, num momento como esse, que a gente viu, de forma mais relevante até durante a semana passada, algumas questões relacionadas à energia, né? Falta de energia lá na China, na Europa, problemas relacionados a isso na Europa. Aqui no Brasil também a gente está vivendo isso há bastante tempo, né, por fatores diferenciados, mas também está vivendo um fator semelhante. Então essa questão do petróleo trouxe, né, mais em voga, trouxe mais atenção para essa commodity em específico. E se for falar assim em perspectiva de preço, né, eu acredito sim que ele ainda tem um potencial mesmo com esse pequeno aumento na produção. Mas pensando assim em fatores mercadológicos, pode ser que demore um pouco mais para que isso seja visto pelo mercado ou demandado, inclusive, na economia real, tá bom? Isso vai depender, caso esses pontuações ou esses fatos pontuais, Europa, Ásia e inclusive aqui na América do Sul, continuem da forma que estão, tá? Acredito que seja esse o principal fator de pressão nessa commodity em específico. Maravilha. Antes da gente continuar falando de commodities, eu também quero falar do setor de minério de ferro. Eu queria ir com o Rafael. Eu vi gente aqui, viu? Só rapidinho aqui, o Nicolas, eu tenho certeza, Nicolas, você também está acompanhando essa paralisação aí do Facebook, também do WhatsApp, enfim, de várias redes. Já vi que, inclusive, as ações do Facebook também estão caindo bastante depois disso, né? Depois dessa instabilidade. E tem um pedido de desculpas dele, né? No Twitter deles, é isso, Rafa? Exatamente. O Facebook, através do Twitter, né, na sua página oficial lá do Facebook, em inglês, obviamente, eu vou traduzir aqui para vocês. Eles estão falando que eles estão cientes de que tem pessoas tendo problema acessando seus apps e também produtos, e que eles estão trabalhando para que as coisas possam voltar ao normal o mais rápido possível e que se desculpam por qualquer inconveniência. Então, manifestação oficial, né, já esperada
do Facebook. Aí. A grande ironia é o Facebook falar isso pelo Twitter. Mas enfim, então aí a gente traz aqui em primeira mão. Inclusive tem o Daniel aqui dizendo assim, parece que hackearam o Facebook e roubaram dados. Será que é verdade? Alguns posts no Twitter. Nada oficial até então, né? Eu achei aqui uma notícia sobre isso, viu, Débora? O Canal Tech deu essa notícia em primeira mão, né? É sempre bom a gente dar o crédito aqui. Eles estão falando que dados de 1 bilhão e 500 milhões de usuários do Facebook são vendidos por criminosos após o apagão de hoje, né? E que, enfim, de acordo com postagens realizadas em um fórum, né, eles estariam ali oferecendo os dados como nome, e-mail, localização, gênero, número de telefone e ID de usuário, né? De acordo com o site Privacy Affairs, a amostra das informações disponibilizadas nas postagens indicam que os dados são reais. E ainda de acordo com o próprio site norte-americano, 1 milhão de contas do Facebook sairiam por $5 mil, o que dá 27 mil reais aí aproximadamente na cotação atual. E o site também teria cruzado a amostra de dados disponível na postagem com os de vazamentos anteriores do Facebook e não encontrou nenhuma ocorrência igual, significando potencialmente que é um incidente completamente novo e não um novo anúncio de dados já disponibilizados anteriormente. Aí a gente fica aqui de olho. Esses dados não têm relação, né, aparentemente, com o vazamento do Facebook ocorrido no começo de 2021. Vale lembrar, né, que ali teve 500 milhões de usuários expostos ali e também já fica aí com essa questão, né? Será que esse apagão de hoje aí tá tendo essa consequência, né? Enfim. Bom, a gente vai ficar de olho aqui, né, até voltar as coisas. Espero que volte logo, né? Porque a gente gosta bastante, pelo menos, de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E aqui a gente vai conversando com o pessoal do chat, né? Inclusive aqui um pouco de bom humor, né, Débora? Queria falar, olha, alguém dá um Nobel pro cara que criou o perfil manobrista da Ferrari do Saravalli. Sensacional. Ele falando que arrumou a Ferrari do Saravalli, já que tá pronta, tudo certinho, mas que acabou ralando a lateral na hora de manobrar. Enfim, alô Saravalli, vai buscar sua Ferrari com o seu manobrista. Ele tá aqui no chat desesperado aí. Informando sobre isso. O pessoal não tem nada mais o que fazer, né? Esses nossos telespectadores são demais. Mas vamos lá, voltar com o nosso papo aqui, com o nosso entrevistado hoje, para poder a gente repercutir um pouco mais, né, Nicolas? Daqui a pouquinho a gente atualiza mais vocês sobre qualquer novidade, sobre essa paralisação aí. Tem gente já dizendo que tem outras plataformas também sofrendo instabilidades. A gente vai atualizando vocês. Mas por enquanto, vamos voltar aqui para o nosso papo, a gente que vinha falando aí dessa questão da commodity, do petróleo, dessa reunião da OPEP+, inclusive ficou uma pergunta, antes de eu passar para o minério de ferro, ficou uma pergunta aqui no nosso chat, se eu não me engano, aqui do Wagner, que ele estava, eu acho que foi o Wagner, não, foi o Daniel que diz assim, então será que na próxima reunião, no caso a OPEP+, vem mais aumento de produção por conta da demanda? Foi a dúvida que ficou dele aqui, então antes a gente passar aí para poder falar para o minério de ferro, se puder responder aqui para o Daniel Azaf, que está aqui acompanhando a gente. Olha, o indicativo que foi dado nessa reunião é que um nível de produção da forma que está, ou melhor, o nível de preço da forma que está, já está se mostrando interessante, né, para os produtores, né? Então, quem sabe se houver um spike e ele se aproximar cada vez mais do patamar ali dos $100, ou inclusive ultrapassar essa barreira, pode ser sim que venha aumento de produção. Eu acho que a necessidade de energia ela está aí, tá? Ela está aí no mundo. E, claro, uma coisa interessante dentro do segmento de petróleo, que diferente dos outros segmentos de commodities, existe sim uma versatilidade ou uma agilidade muito grande entre a produção, entre a escassez e a produção, né? Então, a OPEP, de forma muito bem organizada, ou às vezes mal organizada, eventualmente, quando eles discutem lá entre si, mas eles conseguem, de forma muito ágil, administrar esses níveis de produção e, assim, conseguir regular os preços. Então, tudo vai da estratégia do grupo. Se, considerando que aumentaram agora nessa última reunião o nível de produção, pode ser que seja ou para sustentar o nível de preço, ou, quem sabe, para estimular ainda mais o consumo. Então, vai ficar aí para a próxima reunião, talvez, uma dependência de como vai se comportar o preço durante esse período, né? Lembrando que preço, consequentemente, é afetado pela demanda, né? Nesse caso, a oferta já está travada, então vai depender aí da demanda. Vamos acompanhar, então, se a demanda por esse petróleo vai continuar tão alta quanto. Acredito eu que sim.
Antes do Rafa fazer a pergunta para você sobre minério de ferro, eu trouxe aqui só os papéis aqui do setor para poder a gente ter uma noção como é que está agora, por exemplo, Petro 4, que está subindo 2,46%, Petro 3 também está subindo 2,41%, os papéis da Petrobras conseguiram surfar nessa onda da alta do petróleo hoje, e que, aliás, estão segurando bastante aí, né, dando uma segurada nessa queda do Ibovespa para que não seja maior do que a gente tem visto agora, né? Prio 3 também. A Prio 3 aqui não foi na mesma linha que Petrobras, está caindo 0,83% agora. Enalta também e 3R Petróleo também. Enalta cai 0,62%, 3R Petróleo está subindo 0,59%. Eu coloquei esses outros dois papéis aqui para poder a gente ter uma noção, né, de como está, lembrando que ainda existe aquele leilão, né, de que esses consórcios, essas empresas estão envolvidas em consórcios aí para poder, né, disputar ali a exploração da bacia de Albacora. Mas vamos lá, seu Rafael Monteiro, aí já juntei Gabriel com... Ih, não deu certo, mas tudo bem. Seu Rafael, tá querendo me quebrar ao vivo, não é possível. Não é possível, essa é a minha fraqueza, gente. Eu começo a rir aqui. Vamos lá. Minério de ferro agora, Rafa, é com você. Nicolás, queria te perguntar um pouco em relação ainda sobre esse caso, né, da Evergrande, que está rolando, né, e ainda tem essa questão aí se eles vão dar um calote, se não vão. Isso muda a visão de vocês, de alguma maneira, para o mercado do minério? Você acha que o mercado já precificou o que tinha que precificar em relação a isso? Lembrando que, além da Evergrande, né, a China ainda deve continuar lutando para se adequar à economia verde, impactando o mercado global como um todo, né, o Nicolás? Olha, concordo com você. Eu acho que a grande parte dessa trajetória mais recente, que foi um repique, por assim dizer, né? Ele foi lá abaixo dos $100, bateu $90 e conseguiu voltar a um patamar acima disso, vem muito por conta dessa necessidade de produção. Então, como você disse, houve uma pressão ali para diminuir a produção, uma pressão talvez imposta, né, pelo próprio Estado chinês, que quando a gente vai pensar ali, na prática é quem dita para onde que vai ali o preço do minério de ferro. Hoje são os maiores consumidores no mundo e, consequentemente, tem muita mais facilidade de gerir o preço a seu bem-querer em relação a outras commodities, como é o caso do petróleo que a gente comentou antes. Então, nesse caso, houve uma pressão política ali, na minha opinião, né, uma pressão política, interesses políticos fizeram com que houvesse aquela pressão para que o preço caísse lá do patamar de $200, que, na minha opinião, já não era tão sustentável mesmo, era um patamar de muita lucratividade para todas as empresas do segmento, e caísse ali para o patamar que é hoje um pouco mais aceitável, de $100. Só que, claro, a gente viu essa movimentação e, consequentemente, o mercado ele se ajusta, né? Essa que é a história. Então, o consumo aumentou muito e o consumo aumentando, existem pressões nos estoques lá na China. Tá? Minha opinião sobre, já linkando o que você falou da Evergrande, na minha opinião, sim, já está super bem precificado. Esse já é um caso que ficou relativamente no passado. O que a dúvida agora é a questão do financeiro mesmo, de como que isso vai ser mais bem endereçado, quem que vai sofrer na prática, mas quando a gente vai olhar para a parte da commodity, né, efetivamente, que é quando afeta a parte do minério de ferro, essa aí já está muito bem endereçada. A perspectiva de consumo influenciada por esse fator, eu acho que já tá muito bem endereçada assim. Para o futuro, o que fica aí para a questão do minério de ferro? Eu acho que vai depender quanto tempo o mercado, né, consegue consumir esses estoques nesse patamar de preço que ele está hoje, e até onde que ele consegue aguentar manter esse padrão de consumo. Em determinado momento vai haver a necessidade do mercado aumentar o seu consumo novamente. A gente sabe que a construção civil é 1/3 do PIB, quase que 1/3 do PIB chinês. Então, essa necessidade para a produção de riqueza na China está muito ligado com a questão da construção civil. Então, assim, eu vejo uma perspectiva de pelo menos estabilidade e, quem sabe, aí um aumento para um patamar mais próximo dos 130. Não gosto de fixar preço, porque isso daí é muito dinâmico, né? A gente está falando de uma coisa baseada na realidade ou nas informações que a gente tem hoje, mas pode ser que amanhã ou depois de amanhã isso mude.
Nicolas, o Gerson MR Santos aqui do chat perguntando para você o que esperar da Uzi Minas após essas sucessivas quedas, né, ultimamente, né, a Uzi Minas que hoje fechando aí em queda de mais de 4,8%, o que você pensa sobre o case deles, o Nicolas? Tá, vamos lá. Vale lembrar que tanto CSN, Uzi Minas e as outras siderúrgicas barra mineração, elas são muito mais voláteis do que o papel que a gente mais cobre aqui, que talvez seja a Vale. Então, qualquer tipo de sensibilidade de preço vai afetar muito mais esses players. Outra coisa que tem também é o fator liquidez. Então, em momentos de maior desespero ou de fuga ao risco, com certeza esses papéis que são menos líquidos serão os que vão sofrer mais. Tá? Então, acredito que o que está acontecendo hoje não está tão ligado ao fator minério de ferro, até porque a gente viu um fechamento recente, né, nos últimos pregões bom, e inclusive a Vale até hoje, até onde eu olhei da última vez, ela estava resistindo bem, estava subindo aí 0,5%, não sei como está nesse exato momento, mas estava resistindo bem à queda do Ibovespa, diferente da maioria dos outros setores do Ibovespa. Então, nesse caso específico, eu acho que entra muito o fator da liquidez, né, e o fator de segurança, a sensação de segurança do investidor. A gente sabe que a Vale hoje, por exemplo, ela demonstra uma resistência um pouco maior, até pelo fato da questão do endividamento, né? O endividamento é um fator muito importante na Vale, porque hoje a gente tem uma situação de caixa muito mais confortável. Então, eu acho que por isso que talvez alguns dos investimentos em outros pontualmente posicionados em outras empresas dos segmentos tendam a migrar para ela para poder enfrentar esse momento de um pouco mais de turbulência, por conta da liquidez, por conta da solidez e situação confortável de endividamento, tá bom? Perfeito. Inclusive, vou chamar a Débora aqui, que ela está com um mapa de calor ali com o setor, né, de minério, para a gente dar uma olhada como é que está a situação. Debs, vai daí. Eu trouxe aqui, na verdade, Rafa, no Profit, os gráficos aqui do setor mesmo, para poder a gente dar uma olhada como que está agora. O Nicolas estava falando da Vale. Realmente, a Vale, em alguns momentos aqui do dia, conseguiu aí ficar na contramão aí, acompanhando, porque, lembrando, China está lá naquele big feriado, a gente tem cotação solar no Porto de Qingdao, e aí a Vale vinha aqui sustentando uma alta, mas agora está caindo 0,89%. Os Minas cai mais de 5%, tá? A CSN Mineração está caindo 3,99%, CSNA também mais de 5%, a Gerdau 1,77%, Gerdau Metalúrgica 1,18%, o Bovespa também está caindo 2,38% agora. Agora, se a gente olhar, e aí é uma coisa interessante, olha só, a Uzi Minas está caindo bastante hoje, mas em 2001 ainda está acumulando aqui uma alta de 16,73%. A Vale, que tem uma queda menor que Uzi Minas agora, em 2021 está acumulando uma alta de 1,47%, né? Ou seja, às vezes a gente tem aí um fato, né, pontual, uma situação de um dia que aí não representa o todo, né? Então, é isso. Vamos lá começar a falar de câmbio agora, Nicolas, né? Quais são as perspectivas de vocês aí para o dólar no curto e médio prazo? Quais fatores vocês acreditam que devem impactar mais vezes na cotação do dólar até o final de 2021? Olha, a gente tem fatores externos e internos, né? Vamos separar dessa forma, eu acho que se fica um pouco mais didático. Quando a gente fala do fator externo, com certeza a gente tem os Estados Unidos como o principal ditador de como vai desempenhar a sua própria moeda por conta da sua política monetária. Basicamente, seria aí... e também do fator da recuperação econômica, como que isso vai afetar a política monetária especificamente. Por quê? Muito se confunde de como que aconteceria uma migração dos investimentos do câmbio mais fraco para um câmbio mais forte, tá? E isso, na nossa opinião, conforme a situação da política monetária vai se apertando, ou seja, o Banco Central norte-americano vai sendo cada vez mais pressionado a diminuir estímulos e, eventualmente, lá na frente, aumentar a sua taxa de juros, mais valorizado o câmbio fica, diferente do que a maioria das pessoas pensam. Por quê? Porque migra-se o fluxo, né, a atenção para esse porto seguro, né, que seria a renda fixa norte-americana.
Então, esse daí é o principal fator externo que a gente está olhando. O que a gente tem aí de perspectiva para esse fator especificamente? A gente tem agora no radar a questão do tapering, que já ficou nas últimas semanas, nas últimas discussões, ficou mais ou menos que encaminhado, que vai haver em determinado momento, só não se sabe quando especificamente. Provavelmente vai ter, isso vai ser mais determinado, mais batido o martelo, a data, na próxima reunião, inclusive, do Federal Reserve, porque já deu-se a entender de que seria dessa forma, né? Na última reunião, deixaram-se algumas interrogações no meio do caminho, mas falou-se que pelo menos na próxima reunião, ou deixou a entender, no meu ponto de vista, que na próxima reunião seria batido o martelo da data. Então, se isso for determinado, aí existem a perspectiva de superação das expectativas ou abaixo das expectativas. A expectativa, mais ou menos, é que no início de 2022 isso vai acontecer. Para superar expectativas teria que ser antes, né? Acredito que isso não vai acontecer, pouco provável, e para aumentar a expectativa teria que ser depois. Também acho um pouco provável. Então já foi muito bem encaminhada essa questão da política monetária, tá? E aí fica só a dúvida o quão forte isso vai acontecer. Tá? O quando já deixou de ser muito uma dúvida, na minha opinião, e passa a ser a intensidade disso. E aí, isso daí pode variar num espectro gigantesco. Tá? A gente tem uma recompra aí de mais ou menos 120 bilhões de dólares em dívida todos os meses, e isso pode diminuir 15 bilhões, 20 bilhões, ou quem sabe no mundo um pouco mais tightening, né? Um pouco mais apertado, 50 bilhões, perdão. Isso daí são os fatores externos que a gente está observando, tá? Nessa questão, a gente acha que o mercado está precificando bem até as coisas, porque tudo já foi muito bem comentado pelo Fed, e está tomando muito cuidado para falar desse fator. E aí a gente tem os fatores internos, aí esses sim podem surpreender a qualquer momento, que a gente sabe que aqui o nosso sistema político surpreende todas as horas, né? Então, e aí os fatores são até desconhecidos, então são até difíceis de serem comentados. Eu acho que o que tem agora, o que está apresentando agora, e como a gente pode estar vendo, como a gente está vendo, inclusive, no comportamento do mercado de hoje, principalmente um medo, né? Então, acho que um patamar de 5,50, que é onde está se aproximando hoje, não seja lá um patamar tão estranho quanto as pessoas estavam falando nos últimos meses, né? Que estavam fazendo, tinha muitos o mercado estava falando muito de câmbio abaixo dos R$5. Não seja tão estranho numa situação de mundo um pouco mais cuidadoso, tá? E por isso que, inclusive, a gente fortalecia esse call das exportadoras, porque mesmo num momento em que as commodities performassem um pouco pior, a gente tinha aí um segundo viés, que seria esse do câmbio, tá? Então, esse daí tem um benefício direto e indireto para essas nossas sugestões. Agora, Nicolas, o pessoal do chat aqui mandando bastante pergunta, né? Queria trazer aqui uma pergunta do Daniel Azaf Kumap, perguntando para você, Nicolas, você acredita que o desabastecimento na Europa e a crise energética pressionam o dólar para cima aqui também? Olha, eu acho que não, para ser mais exato, não. Porque, na verdade, o que isso daí faria de efeito direto na nossa economia? Faria um efeito mais direto se afetasse o preço da commodity, tá? E não do câmbio, tá? Bom, pode ser que tenha alguma perspectiva aqui que não me vem à cabeça de imediato, mas se eu fosse falar assim de imediato, eu acho que não. O efeito primeiro, né, ou a primeira derivada dessa crise de abastecimento é direto no preço da commodity, com certeza, tá? E não no fator câmbio. Aqui no fator câmbio vem muitas outras incertezas políticas, incertezas de política até monetária, e incerteza principalmente aqui no Brasil, fiscal, tá? Show de bola, Nicolas. Agora eu queria falar um pouco com você sobre o cenário econômico nos Estados Unidos, né? O presidente Joe Biden disse hoje que elevar o teto da dívida não tem a ver com novos gastos, e sim com pagar o que se deve. Um efeito dominó depois da redução de impostos feita por Trump.
Isso levou Joe Biden a afirmar nesta segunda-feira que não pode garantir que não haverá um calote da dívida do país nas próximas semanas, né? Como é que um calote da dívida americana refletiria aqui no Brasil? Vocês pensam que isso poderia ter algum efeito muito negativo aqui também, ou Nicolas? Olha, não ficaria muito bonito, né? Até porque a principal economia do mundo, acho que a palavra talvez calote, alguma forma, algum instrumento vai ser utilizado aí para que não se chegue a esse ponto, tá? Apesar, talvez ele esteja nivelando as expectativas num patamar um pouco mais baixo para poder depois conseguir superá-las, tá? Essa é a minha expectativa, para ser sincero, sendo bem sincero. Eu acho que uma economia como a dos Estados Unidos, a questão, o calote não é uma palavra muito bonita e eles têm noção de que poderia ser estampada em todos os jornais, em todo o mundo, e isso afetaria diretamente a economia deles, tá? Alguma coisa vai ser feita, não sei o que especificamente, como que eles vão lidar ainda com essa questão, mas pouco provável, na minha opinião, que isso vai escalar de uma forma a que vai preocupar o mercado, ou vai afetar diretamente o mercado. Bom. Perfeito. Pode gerar polêmica. Nicolas, antes da gente... Aí sim. Polêmica. Falando em polêmica, viu? Eu tô acompanhando aqui, a gente está acompanhando aqui tudo em primeira mão no Twitter sobre a história do Facebook. E eu queria trazer aqui em primeira mão, né, para a galera de casa até saber aqui, o The Academy, né, que é uma página até com um checkzinho lá, verificado lá nos Estados Unidos, que fala muito sobre programação, falou que alguém excluiu grandes seções do roteamento da programação do Facebook. Eu não entendo muito de programação, mas isso não significaria que o Facebook estaria apenas fora do ar. Pelo que parece, significa que o Facebook acabou. Acabou nesse momento, então aí a galera no Twitter aqui tá indo à loucura. O pessoal tá falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E isso daqui explodiu para tudo que é lado aqui. Alô, Mark Zuckerberg, arruma o roteador aí da sua casa, porque o negócio está complicado. Estão falando que o negócio, apagaram o Facebook, né? Então, enfim. Bom, queria também agora falar com você, Nicolas, um pouco sobre o setor bancário, né? Sobre esse rompimento, né, entre o Itaú e a XP. Você acha que isso balança o mercado e está abrindo ali boas oportunidades de investimentos para curto e médio prazo? Ou isso é um movimento pequeno ali, que deve ser só pontual entre o Itaú e a XP, Nicolas? Tá, vamos lá, vamos falar sobre o setor bancário. É um segmento, inclusive, que a gente vem cobrindo bastante aqui. Por quê? Por conta desse evento, justamente, tá? Eu acho que você tocou no ponto certo do segmento, tá? A gente vinha vendo o quê? Uma movimentação um pouco técnica, porque o mercado ele não quer comprar o setor bancário tradicional, tá? Ele não quer se expor a esse segmento de uma forma tão direcional, tá? Melhor palavra para se dizer. E aí a gente viu tecnicamente que existia uma operação que estava se criando, que estava se formando lá atrás, que era muito por conta desse evento justamente, tá? Estava se formando uma operação em que shortava-se todo o segmento e comprava-se Itaú com esse financiamento, né, da posição vendida, para poder se expor aí ao evento da cisão XP, Itaú e XP. Tá? Lá atrás a gente comentou esse evento e a gente falou que talvez se você tivesse exposto em outras ações do segmento, a melhor coisa seria migrar os seus investimentos para o Itaú, que seria talvez o player mais resiliente, né? Isso se você quer, claro, se expor ao segmento de uma forma estrutural, né? Você é um investidor de longo prazo, carrega aí as suas ações de bancos por longo prazo, por um longo período. Além disso, você ia gozar do benefício, né, de receber esses BDRs também, né, essas ações. Então, como é que funciona esse evento, para ficar bem claro aí para o espectador, tá? A gente tinha aqui o Itaú, que é uma grande empresa, que fez um investimento brilhante lá atrás, há muitos anos atrás, de 6 bilhões de reais na XP. Na época, havia comprado direitos na verdade, foi uma pequena parcela, disso foi escalando até chegar a um percentual de 49%. Depois eles desfizeram uma parte e o percentual restante, que foi de aproximadamente 41%, 41,5% da XP que estava sob posse do Itaú, começou a crescer. E se tornou talvez um percentual muito relevante para o Itaú dentro do seu valor de mercado.
Então, qual foi a solução para que... e nesse meio do caminho também houveram diversos atritos, a gente viu comerciais, né, um espetando o outro. Então, eu acho que a gestão do Itaú brilhantemente pensou, como é que eu posso fazer essa distribuição, né, essa separação, tirar essa outra empresa que não está diretamente ligada ao meu negócio aqui, do meu balanço, do meu resultado, sem que isso vá afetar diretamente aí, ou da melhor forma possível, tributariamente, e de diversas formas, de diversos aspectos. Bom, vou trazer essa ação aqui, vou criar uma empresa chamada Xpart, e essa empresa vai distribuir, no caso, os BDRs, tá? Então, a gente vai converter ações dessas empresas nos BDRs. Então, como é que foi feito? A gente tem aqui hoje o cenário das pessoas que tinham ações do Itaú na sexta-feira. A cada 43,31 ações vão receber um BDR no dia de amanhã. E, consequentemente, no dia de hoje, a partir do dia de hoje, é o primeiro dia que elas já se desvencilharam dessa questão, ou seja, eles já receberam os seus direitos. Então, lembra lá atrás que eu falei dessa posição técnica, né, que o mercado estava vendendo os outros bancos e comprando o Itaú para poder gozar desses direitos? Agora a gente está vendo, e na minha perspectiva, e é a nossa sugestão, é que isso vai se reverter, tá? Os bancos, principalmente Bradesco, foi amassado pelo mercado, uma terminologia aí que as ações caíram muito, né? A gente vai ver aí em um espectro de alguns meses uma queda de 20%, e desde a última vez que a gente fez uma publicação, está caindo quase 10%. Quando a gente fez esse call, né, de abertura Itaú XP. Então, por conta disso, entrou num patamar de compra ali que se torna muito atrativo o carrego das ações de Bradesco, mesmo que no curto prazo o setor continue se mexendo. A gente sabe que é um setor que sofre muito com as notícias e com a disrupção, né, do próprio segmento, vem sendo atacado de todos os lados, mas mesmo assim a gente vê que é um bom patamar de compra para você que quer, então, carregar para o longo prazo, ou até para o curto prazo, inclusive, porque está realmente num bom patamar de preço. Então, qualquer reação positiva do mercado de uma forma geral, do Ibovespa, essa ação, inclusive, acredito eu, pode ter um beta um pouco mais alto, ou seja, uma variação um pouco maior do que o próprio Ibovespa. Então, nossa sugestão, para deixar bem claro aí, foi de saída das ações do Itaú, que deixaram de ser o tema e que resistiram muito ao longo desse tempo, e passar aí para as ações do Bradesco. Essa que é a nossa perspectiva dessa dinâmica e desse evento que aconteceu aí, que foi bem marcante. Inclusive, hoje foi a primeira vez na história que a gente está vendo uma BDR compondo o nosso índice de Ibovespa. Não sei se vocês perceberam, foi uma das saídas aí para essa divisão, dessa separação que teve, acabou fazendo parte. Eu não sei se o B3, inclusive, vai dar um fim a essas BDRs dentro do índice no futuro. Provavelmente sim. Inclusive, eu estou até com um papel aqui com XPBR31 aqui aberto para a gente dar uma olhadinha. O papel que terminou aqui numa queda de 0,0. Não, estamos 0 a 0, né? Mas performou em alta aí boa parte do dia, chegando aí, ficou a R$ 219,50, mas foi a R$ 219,56. Papel que foi primeiro dia aí do BDR da XP e está aqui, performando aqui uma das altas do dia da manhã, tá, gente? Quando a gente mostrou aqui a cotação no finalzinho da manhã, mais ou menos, quando eu estava mostrando aqui o mapa de calor para vocês, o BDR da XP chegou a performar aqui no nosso mapa de calor, nas maiores altas aqui no volume de negociação. Vamos continuar por aqui, agora falando um pouquinho sobre small caps, né, Nicolas, que tem tido aí papéis bem descontados. Eu queria saber aí quais são as alternativas aí na sua opinião, né? Quais setores que você apostaria para small caps nesse momento? Tá, vamos lá. Não fugindo muito daquela nossa visão macroeconômica, tá? A gente gosta de manter essa perspectiva, ou pelo menos um pouco mais alinhado a perspectiva macroeconômica com a micro. A gente tem alguns calls aqui na casa que são também do segmento de commodities, mas aí, nesse caso, a gente consegue se expor a um outro tipo de commodity que não é tão fácil nas large caps, né? A gente vê muitas commodities metálicas, commodities de energia, mas a gente não vê o segmento de alimentos ou o segmento de do agronegócio especificamente, né? Então, aqui a gente tem dois calls que são talvez os nossos favoritos, que seria Agro 3
e Ouro Fino, tá? São empresas que têm um market cap aí Ouro Fino tem 1,6 bilhões, mais ou menos, e Agro já está num patamar um pouco maior, de próximo ali dos 3 bilhões, mas são small caps que a gente consegue ver os mesmos benefícios que a gente estava comentando, tá? Acabam sofrendo por algumas outras questões aí, a questão cambial afeta um pouquinho a questão da Ouro Fino principalmente, mas a gente ainda gosta bastante. Aí, além disso, a gente tem outros segmentos que a gente olha que são, como você falou, segmentos um pouco mais descontados. E aí são diversos, tá? São ações aí mais botam numa visualização mais bottom-up, que tem um fundamento ali por trás e que não se justificam estar negociando no preço que estão, tá? E aí a gente tem ações de Tenda, que vem sofrendo muito com a alta dos juros. A gente tem aí, dentro das ações de tecnologia, né, o Grid, que é uma recente da Bolsa, mas que a gente vê um potencial futuro talvez bem grande. Então, essas são os nossos calls. No segmento de small caps, é um segmento que está muito difícil de se olhar nesse momento, com muito carinho ou com muita atenção, por conta dessa questão, né, das pressões políticas e macroeconômicas. O mercado, e eu já falo isso, tem, infelizmente ou felizmente, talvez 6 meses, 1 ano, que a gente fala que o mercado está muito macroeconômico. Então, qualquer coisa que venha no aspecto macroeconômico, isso vai bater nas ações, independente do seu fundamento, porque a gente tem nas small caps, principalmente, e novamente, aquele fator liquidez, né, que, querendo ou não, é muito importante para os institucionais, muito importante mesmo. Então, acabam sofrendo um pouco mais. Mas a gente tem boas compras para se fazer se você quer comprar e casar aí com o seu papel. Mas se você quer ser um pouco mais tático, talvez não seja o melhor dos momentos, não, para as small caps, tá bom? Dei alguns nomes que possam ser um pouco mais resistentes nesse momento. Excelente. Ô, Nicolás, o pessoal aqui mandando várias perguntas. Galera, eu acho que hoje é um dia sensacional para quem adora o chat da BMC, porque a gente aqui tá batendo um papo, aqui estamos fazendo companhia, né, nesse furacão que a gente não sabe o que aconteceu, né? Esse Mark Zuckerberg bateu o mindinho dele numa tomada e simplesmente desligou tudo, né? E as coisas estão acabando, né? Enfim, o grande Gabriel Correia aqui, um beijo para ele falando aqui, socorro, devolve meu WhatsApp, parabéns pelo programa sempre maravilhoso, muito excelente aqui. Tem gente brigando já, acho que é uma galera que entende programação, brigando se é sobre DNS, se é sobre domínio, existe mais ou não. Eu tô boiando completamente nessa discussão, eu não sei. Eu sei que o Instagram não tá funcionando nem o WhatsApp. Bom, o que eu sei é o seguinte, tem gente aqui perguntando, ô Nicolás, que é uma pergunta aqui que veio à cabeça da galera aqui. Com essa coisa, né, a gente está muito suscetível à segurança cibernética aí, né? Do meio do nada o negócio pode simplesmente acabar aí. Tem essa informação aí que a gente não sabe se o Facebook foi apagado ou não de vez, enfim. Como é que ficam os bancos digitais? Qual segurança que a gente tem em relação à grana que está lá? Meu dinheiro está bem protegido, está seguro na sua visão? Ou você acha que a gente devia agora fundar um fundo aí, sei lá, fundo de investimento apocalipse digital, já começar, enfim, voltar a usar orelhão, locadora, né, nos bancos mesmo, ficar no papel, porque pelo menos isso a gente sabe que vai ter na mão. Nicolás, fala pra gente sua opinião. Olha, eu acho que é uma visão um pouco ingênua e supérflua do assunto, e aí vou fazer um comentário, vou despistar um pouco essa pergunta e já vou responder ela, tá? Mas comentando inclusive sobre esse evento que você falou, e recentemente aqui na mesa a gente estava fazendo uma brincadeira, e eu acredito que esse evento, ele está sendo, e se ele se tornar... É porque eu também, tecnicamente falando, né, na questão da tecnologia, como você, Rafa, eu também não tenho essa profundidade aí de conhecimento. Então, vou falar aqui da minha perspectiva de mercado. Mas, para mim, esse evento talvez seja até mais importante do que as pessoas estão pensando, né? Elas estão pensando mais nos aplicativos, na usabilidade, etc. Mas pensa só que a gente tem uma empresa, né, que está sofrendo um problema seríssimo, e que ela tem talvez o valor de mercado, olha, eu não parei para analisar, mas com certeza é mais do que da nossa Bolsa brasileira, talvez. Então, pensa só, para a gente, em perspectivas de peso, a segunda maior empresa hoje é a Petrobras, seria o mesmo que a Petrobras caísse um meteoro em cima da Petrobras e que ela acabasse. Olha só que impactante, que relevante, né? Isso é muito impactante de verdade. E isso pode sim gerar muitos impactos caso, como você falou, né, isso seja alguma coisa
um pouco mais séria, um pouco mais permanente, tá bom? Mas falando um pouco dos bancos digitais, como eu falei, eu acho que essa daí é talvez uma perspectiva um pouco rasa, porque a gente sabe que, no fundo, hoje, qualquer instituição é profundamente digitalizada, né? Dificilmente, mesmo que os bancos tradicionais aí tenham um aparato físico um pouco maior, né? A gente tem as agências ainda, a gente ainda tem contato com papel moeda de uma forma um pouco mais direta, um pouco mais fácil, a gente tem um atendimento na pessoa física, etc. Mas os sistemas e a forma com que as informações migram e caminham dentro da própria instituição, elas são completamente digitais e isso já tem bastante tempo, tá? Então, não sei o quanto que isso poderia afetar diretamente a vulnerabilidade desses pequenos bancos. Eu acho que o que eu posso falar aqui de relevante, não pelo fato de um ter estrutura física e o outro ter estrutura digital, mas sim que um tem acesso a muito mais capital, consequentemente consegue investir muito mais em segurança digital. E isso sim pode trazer uma segurança maior aos grandes bancos em detrimento aos pequenos. E eu acho que é isso, né? Basicamente não é à toa que a gente vê aí o Banco Inter sofrendo bastante hoje e os outros bancos menores também sofrendo bastante hoje. Por quê? Porque a certeza, né, nessas instituições é um pouco menor, né? Então a gente sabe que eles não têm esse benefício tão grande de ter acesso a tanto capital quanto as grandes instituições têm e poder se precaver de um evento como esse. Show de bola, então, Nicolás. Inclusive, falando de banco digital, eu queria até chamar a Débora aqui, que ela está com o mapa de calor. BID11 caiu mais de 10% hoje, né, Debs? Mais de 13%, viu, Rafa, aqui nesse... A gente vai... O mercado já fechou, eu vou ver se fechou em queda, tá? A gente tem aftermarket aí por aí, tá? Mas BID11, olha só, liderando essas perdas aí. Aqui tá marcando para mim no mapa de calor 13,42% de queda para BID11, BID4, 12,95% de queda. Uma queda bem significativa que, aliás, se for juntar tudo aqui, eu vou até abrir o gráfico depois aqui falando de bancos digitais, vamos dar uma olhadinha aqui de como que está no acumulado. Eu tinha mostrado isso aqui na semana passada, não sei se vocês lembram, mas quem acompanha a nossa programação chegou a ver aqui, ó, bancos digitais, vamos lá. BID11, olha só, 13,42 de queda hoje, tá? 2021, como que tá BID11 agora? Ainda tem alta de 34,89%, mas no mês, né, 30,60% de queda nos últimos 30 dias. BID3 também aqui 9,57% de queda, se a gente colocar para 2021, ainda tem mais de 38% de alta, mas nesse último mês, 33,85% de queda. Bom, Banco Pan também terminou o dia em queda 10,63%, mesmo depois da notícia, né, da negociação com a Mosaico. BPAC 3 aí 3,93%, BPAC 5 4,76% de queda, enquanto o Ibov aí mais de 2% de queda. Parece que as segundas-feiras estão ficando assim de mau humor, né? A gente está começando as semanas de mau humor. Falando agora, vamos mudar um pouquinho para o setor aqui, só para a gente caminhando para a nossa reta final aqui do Papo com o Nicolas, viu, Rafa? Eu queria encerrar aqui com a gente falando do setor de seguradoras, né? Porque a Confederação Nacional, que representa as seguradoras, né, tem uma estimativa aí de alta de mais de 16% no volume de receita para as companhias do setor. Vocês estão assim otimistas com as seguradoras? Você acredita, por exemplo, que as empresas possam ser talvez beneficiadas com esse aumento da taxa de juros que a gente está vendo agora? Um ciclo que ainda deve continuar, como o Banco Central já deixou bem sinalizado? É um segmento que eu gosto, sim, mas que em termos de perspectiva, como você comentou, pode ser que ele desempenhe ou que receite um pouco mais, mas tudo vai depender também de como que a economia real se comporta, né? A gente tem duas pressões muito grandes dentro desse segmento, diria eu. A questão do financeiro, né, como você falou, o aumento da taxa de juros beneficia essas empresas, historicamente falando, porque elas conseguem receitar antes de custear, ou seja, elas recebem dos seus clientes e depois incorrem de custos eventuais de uma ocasião, né, de um acidente, no caso de um automobilístico, no seguro automobilístico, saúde numa eventualidade. Então, elas acabam desprendendo desse valor ou de custos depois, no futuro. E o que isso influencia? Influencia que quando você tem uma receita antecipada, essas empresas elas conseguem investir esse dinheiro e gerar receita financeira. Então, por isso que você falou da taxa básica de juros, é importante para esse segmento,
porque quando essas instituições investem, elas historicamente investem em títulos que são mais seguros, né? E títulos mais seguros estão muito atreladas à taxa básica de juros, que é os juros de curto prazo que a gente fala, né? Então, quando esses juros de curto prazo aumenta, que no caso a gente está falando aqui da taxa Selic, para traduzir, ela consequentemente gera mais retorno financeiro. Mas a gente tem no outro lado aqui um cenário da economia real. E esse cenário da economia real também não é muito fácil, tá? Então a gente tem aqui a questão da reabertura econômica, e a gente também tem, quando a gente vai falar de auto, né, de seguro automobilístico, do próprio negócio, né, do negócio de venda de automóveis, que está sendo muito pressionado pelo aumento dos preços, né? Então, é um segmento que tem essa dualidade muito grande. Eu gosto do segmento, sim, mas tem que tomar cuidado um pouco com a composição do portfólio das ações que você vai escolher aí. Então, como a gente viu no ano passado, se você perceber, jogar num gráfico, você vai ver que algumas seguradoras sofreram mais do que as outras. Por quê? O mix de produtos dessas seguradoras tinha mais ou menos exposição àquele momento, tá? E agora a gente tem um outro momento. Que outro momento é esse? É o momento da reabertura. Como eu falei, a gente tem preço de commodities para seguro alto, e também reabertura econômica e o Covid ainda, né? Ainda está por aí, para o seguro de saúde, que são os dois grandes pilares aí. Então, o meu favorito foi, durante a pandemia, o de seguro alto, com certeza, né? A gente tinha muito menos acidente acontecendo, muito mais eventualidades acontecendo, mas a gente teve, e consequentemente no seguro-saúde, muito mais ocasiões, muito mais procedimentos sendo feitos. Então, para um foi positivo, para outro foi negativo. E agora a gente está vendo isso daí cada vez mais, e conforme os dados da economia real forem evoluindo, melhorar. Para ambos, na minha opinião, tá? Para ambos os segmentos. Então, por isso que é um segmento que eu gosto. Mas tomando cuidado, tá? A gente viu, por exemplo, dados do segmento de veículos, de vendas de veículos, números que foram abaixo dos anteriores, né? Isso saiu hoje mesmo, se não me engano. E frustra um pouco, né? Mas a gente sabe que, eventualmente, essa reabertura vai acontecer. E quando acontecer, tende a beneficiar nos dois lados, nos dois aspectos. Perfeito, Nicolás. Olha, gente, queria dar uma notícia em primeira mão aqui, que acabou, né? Acabou, porque agora, ó, o Facebook, o Twitter, o Telegram também estão... O Facebook acabou, já faz tempo. O Twitter agora está com instabilidade, o Telegram também, você confere no nosso site da BMC News, que está intacto, sólido, firme, forte, indestrutível, juntamente com o nosso chat também, que está aí firme, forte, indestrutível. Ninguém tropeçou na tomada de nada aqui na BMC. Pelo menos por enquanto não vou falar muito também sobre isso, porque também, senão... Né? Pelo amor, daqui a pouco cai tudo por aqui também. Nicolás, obrigada pela tua participação aqui conosco. Sempre um prazer aqui poder falar sobre mercado com gente que entende realmente do assunto, sabe do que está falando, né, Rafa? Exatamente, é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui, viu, Nicolás? Muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite e o espaço para conversarmos. Agradeço a todos os espectadores também pelas perguntas e até a próxima. Até mais, tchau, Nicolás. Bom, vamos só dar uma olhadinha rápida aqui antes da gente ir para o Rodrigo Glatt para poder a gente continuar falando um pouco aqui sobre essa movimentação. Deixa eu só fechar aqui essa minha ferramenta de visão do mercado. Olha isso, o dólar está aqui, ó, o dólar também fechou numa alta aí, gente, mais de 5,45 de cotação. Nem pra gente viajar pra Disney, né, Débora? Rafa, não queria nem te dizer, viu? Nem pra gente viajar pra Disney. Pô, se eu tivesse agora com Mickey... Aliás, muitas pessoas desde hoje de manhã estão perguntando se a gente mira agora no dólar a R$6. No ano tinha gente... Agora passam a surgir aquelas análises assim, aquelas, né, mirabolantes, né? Dólar a 7. Eu lembro que no início do ano falavam muito sobre isso, dólar a 7. Eu apostei com alguns amigos economistas que o dólar ia a 6 até o fim do ano. Até o fim do ano ia, porque ele chegou a quase bater o 6 ali, né? Enfim, chegou a bater 6, né? Passou do 6. Bom. E aí, enfim. O Ibovespa na queda aí, né? De mais de 2% também. A gente teve bancos digitais, varejo também performando aí nessas quedas, pesando bastante aqui no Ibovespa, no volume de negociação. Realmente, a gente também teve Vale aqui, bancos, que aí concentrou esse maior volume de negociação dessa queda. E Petrobras aqui acabou, tanto Petrobras como o BDR aqui da XP, ó, eu acredito, no volume de negociação, acabou sustentando um pouco aí
né, fazendo com que a gente não chegasse aos 3% de queda, viu, Rafa? Bom, Débora, tá complicado, viu? Aí a gente não tem muito nem o que fazer. É o que eu tava falando agora, né? Se eu estivesse agora no Epcot, com o Mickey, ali na montanha-russa, comendo algodão doce, aí beleza, mas nem pro dólar ajudar, né? Não tem nem como, assim, né? Um algodão doce nos Estados Unidos deve ser o quê? Uns R$40, um algodão doce, assim, uma garrafinha d'água, uns R$700, assim, você perde um rim, toma uma água, enfim. A gente vai nessa, né, Débora? Uma simples fatia de pizza, né, de $1 tá aí, é quanto agora, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade por aqui, a gente continua aqui acompanhando o mercado, continua acompanhando as últimas novidades aqui para vocês, inclusive, gente já falando aqui de Apocalipse, eu tô olhando os trends aqui do Twitter, tá sensacional. Apocalipse, tem gente já falando da Anonymous, inclusive, também, se isso repercutindo, se isso seria aí uma ação da Anonymous, é isso mesmo? Vou até dar uma olhada aqui para poder saber entender mais um pouco sobre isso. Mas vamos primeiro aqui chamar o nosso próximo convidado, que é o sócio da GTI, o Rodrigo Glatt, que já está aqui ao vivo com a gente, para poder a gente falar um pouquinho mais sobre essa segunda-feira aqui, uma segunda-feira mal-humorada dessa semana aqui, né, Glatt? Boa noite para você. Boa noite, Débora. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos à disposição. Então vamos lá, Rodrigo. Queria começar comentando aí com você esse atual momento aí da Bolsa de Valores, né? Quais os temas que devem tocar os ativos desse último trimestre do ano? A gente sabe que tem muita coisa no radar, né? Assim, a gente tem reforma, se a gente olhar para o cenário local, a gente tem reforma, a gente tem teto, a gente tem ruídos políticos, ou seja, tem uma série de coisas aí que já põe aí no radar do investidor, né, a movimentação, o cenário da nossa Bolsa. Se a gente for para o cenário externo também, Estados Unidos, a China, que está lá naquela luta para poder, né, naquela luta energética, da crise energética de lá também, com tudo que tem acontecido, além de tudo com a Evergrande, ou seja, se a gente olhar para esse último trimestre, pensando que a gente está começando outubro agora, né, quais fatores você acha que deve pesar nesse momento para o Ibovespa, aqui já caminhando agora para o finalzinho do ano? E o Ibovespa começou aqui em outubro não muito bem animado, né, o Glatt? Eu acho que uma conjunção de todas essas coisas que você citou, né? Obviamente, a gente está vendo, acho que a Bolsa como um todo, né, nesses últimos 3 meses apresentou queda, né, e a gente teve também esse estresse no mercado mais de juros, com a curva mais para cima, e o dólar também, né? Tudo isso mostra aí um aumento da aversão a risco, né, por todos esses fatores aí que você elencou, né? Agora, acho que boa parte deles está aí quer dizer, já foram precificados, né? A Bolsa saiu aí de 130 mil para 110 mil, né? Uma correção já importante, enfim. Mas acho que também a gente tem que olhar para os fatores positivos, né? Que a gente tem visto, né? A gente tem visto aí uma vacinação aí que acelerou de um ritmo muito importante no Brasil, né? A gente já tem visto a retomada em alguns setores, né, da economia, obviamente em ritmos diferentes, né, dependendo de cada setor, né? Mas eu acho que eu voltaria a ressaltar, na verdade, o que eu falei na última entrevista, quando eu estive aqui faz, acho que uns 10 dias, que, na verdade, a gente tem visto um aumento da diferença entre o que a gente chama de valor e de preços, né? Quer dizer, como a gente teve uma correção de preços importante, né, e o valor das empresas acho que não se alterou muito, pelo contrário, né, a gente tem visto aí pelos resultados e pelo desempenho operacional de muitas delas, já refletindo uma parte dessa recuperação. Quer dizer, o valor das empresas ela tem até se elevado, né, do ponto de vista de quem olha mais longo prazo, né. Então eu vejo assim com maior conforto até você estar posicionado até em algumas empresas hoje, né, em preços melhores, né, do que a gente esteve há 2, 3 meses atrás. Então eu acho que de fato assim, o mercado está olhando, acho que de forma mais pessimista para muita coisa, né, e por outro lado, olhando do ponto de vista das empresas e do valor, eu acho que a gente tem tido um conforto até maior, né. Então eu vejo mais dessa maneira aí do que... E acho que como uma oportunidade até de ter preços melhores no horizonte de mais longo prazo. Deixa eu perguntar um pouco como a manutenção das projeções para a Selic e PIB pelo Focus após consecutivas revisões
podem ser interpretadas ali pelo mercado, na sua opinião aí, né? A gente viu nas últimas semanas aí, né, a super quarta, o Banco Central tomando ali uma medida de subir 1 ponto percentual ao invés de 1,25 ponto percentual. Também teve a ata lá, né, uma semana depois. Também tem economista falando que o Banco Central não tem mais potência para conseguir frear a inflação. Como é que se avalia todo esse cenário, Rodrigo? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que o ritmo, né, de elevação de juros ele já foi dado, assim, né? O Banco Central não sinalizou que ele sente mais necessidade de elevar essa aceleração desse ritmo de alta, né? Então, aí acho que o mercado está trabalhando com um pouco mais de inflação, né? Tanto nesse ano como um pouco mais até no horizonte mais longo, né? Mesmo considerando que o Banco Central realmente vai, acho que talvez deslocar um pouco o horizonte lá mais para 2023 para a convergência da meta, né? Mas a gente tem que entender também que a gente está atravessando aí vários choques, né? Principalmente de oferta aí com essa disrupção de cadeias, enfim, que tem levado aí a inflação a se manter num patamar mais persistente, mais elevado, né? Então, por isso que a gente tem tido aí um estresse, um juros mais elevado também na curva, né? Então, mas a gente não vê, assim, uma aceleração da inflação. Eu acho que a gente provavelmente está passando aí pelo pico da inflação, né? Acho que ou nesse ou nos próximos 2 meses, enfim, a gente vê um arrefecimento desse movimento da inflação e consequentemente, a gente deve precisar de um juro um pouco menor mais para frente, né? Mas, enfim, acho que ainda tem muita gente aí achando que esse cenário pode perdurar e que, na verdade, o aumento dos juros ele poderia se estender por um prazo maior, né? Então, é isso que a gente vê, né? E aí, isso aí tem impactado aí as projeções, né, de alguns bancos, enfim, já vendo aí um crescimento potencial, aí um crescimento do PIB para ano que vem, bem aquém do que se esperava anteriormente, né? A gente vê aí bancos aí com crescimento aí na casa de 0,5% para o ano que vem, né? O Fox está com 1,5%, 1,60% aí, ainda, né, para 2022, e o governo ainda crê num crescimento aí um pouco maior, aí na casa de 2%, 2,5%, né? Eu acho que essa disparidade aí de números, né, do PIB para o ano que vem, ela se elevou aí nas últimas semanas, né, e acho que isso daí, esse pessimismo um pouco maior de alguma parte do mercado é que também não ajudou e contribuiu aí para um desempenho pior, aí, tanto da Bolsa como do mercado em geral, vamos dizer assim, né? Antes da gente continuar nosso papo aqui, viu, Glatt, o Rafael tem notícias aí, é isso, Rafael? Tem atualizações aí do Facebook? Exatamente, Débora. Estava até aqui lendo a matéria, né? O Facebook mandou uma equipe lá na Califórnia, lá uma pequena equipe, para tentar resolver o problema de forma manual, né? Agora, né, a notícia foi dada pelo New York Times em primeira mão, né? Tô até abrindo ela aqui para a gente conseguir ler bonitinho, exatamente, ó. Tanto o Facebook quanto o WhatsApp, eles pararam, né, enfim, hoje, e a gente, eles estão ali, né, tentando resolver as falhas manualmente, né, o negócio tá meio complicado por lá, viu, Débora? Eles estão tentando lá, estão correndo lá com o negócio lá, mas eles chamaram lá uma pequena equipe e estão vendo se conseguem resolver, eles estão meio preocupados, o negócio não parece ser tão tranquilo assim, viu, tem essa coisa aí também dos dados, né? As pessoas ainda estão tentando ver, eles mandaram para o centro de dados da empresa, né? Então, pode ser realmente que aquela história de que vazaram dados aí, né? Que estão vendendo 1,5 bilhão, né? De dados aí de usuários, seja verdade, né? A gente vai estar de olho aqui, vamos esperar a manifestação do Facebook e do WhatsApp. Enquanto isso, eu tô já comprando pombos correio para a gente conseguir se comunicar aqui, né? Eu preciso mandar mensagem, né, para minha mãe, para meu pai, enfim, né? A gente precisa comunicar com as pessoas, né, Débora? Vamos lá. Vamos continuar acompanhando para ver o que vai dar nisso aí. Bom, vamos continuar por aqui, né, Glatt? Vamos comentar um pouquinho sobre essas ações da Petrobras, né, que conseguiram se manter nessa alta do dia, se é que a gente pode falar de alta do dia hoje no Bovespa, mas uma das poucas altas foi realmente aí a Petrobras, com a maioria dos ativos aí um pouco mais contados, os processos de desinvestimento aí da empresa, né,
puxando aí pela história do leilão dos campos de Albacora e também Albacora Leste, como que isso pode impactar aí os papéis? Eles estão nesse processo, a gente sabe que tem aí já companhias aí que já formaram consórcios, que estão nessa disputa, né? A gente tem, de um lado, a variação, a volatilidade do petróleo. Hoje o petróleo ficou, né, depois da OPEP+, aí numa alta. Petrobras acompanhou essa alta, ao contrário de Prio 3, por exemplo. Como que você está olhando aí para os papéis da Petrobras nesse momento? Eu acho que Petrobras, por mais incrível que pareça, hoje parece um refúgio para esse mercado aí, né? Eu acho que é uma série de fatores, mas eu destacaria aí principalmente essa pressão, né, nos custos de energia aí, que tem levado o petróleo aí para casa de 80 ou um pouco mais até, né? Então essa crise, né, de energia que se fala aí de China, de Índia, enfim, deve manter esses preços de petróleo sustentados aí para os próximos meses, né? A gente já vê aí casas revendo aí preço de petróleo mais para cima, né? Acho que uma outra coisa que tem beneficiado também são as declarações, né, do CEO, né, do Joaquim Luna, reforçando de que realmente, né, eles vão manter essa política atual de preços, né, que visa sempre seguir os preços internacionais de mercado, enfim, né, mesmo num ambiente aí sob bastante pressão, né, principalmente por conta da inflação, enfim, né. Acho que isso daí, acho que a gente tem visto aí uma resiliência e uma firmeza aí nesse sentido, vamos dizer assim, né. E claro, né, falando um pouco aí sobre esse processo de desinvestimento, a gente vê, claro, né, com o petróleo subindo, os preços aí dos ativos também eventualmente subiriam, né, e a gente vê isso com bons olhos para a Petrobras, no sentido de que ela vai continuar esse processo para continuar o seu processo de redução de alavancagem, né, e de investimento mais maciço nos campos de pré-sal, que são os campos que têm mais rentabilidade, né, oferecem retorno maior, né? E então a gente vê essa dinâmica muito positiva aí, a gente já comentou isso em alguns momentos atrás, enfim, ela continua fazendo isso, né? E com o petróleo a $80 e o câmbio aí acima de 5,40, isso só aumenta aí a geração de caixa da empresa, né? E esse processo de alavancagem, e possivelmente aí a gente vai ver um cenário em que a empresa vai continuar pagando aí dividendos mais robustos aí nos próximos trimestres e anos, enfim, se a gente continuar nesse processo, né? Eu acho que a questão aí talvez, né, essa desistência aí desse negócio com a Ultrapar, né, de uma das refinarias, da Refap, enfim, eu acho que mostra um pouco, na verdade, que como os ativos ligados a petróleo têm subido de preço, na verdade, acho que não houve um acordo, né, entre a Petrobras e a Ultra, né, com relação ao preço, e acho que nesse cenário a gente vê um interesse menor, né, de desfazer, né, desses ativos, apesar de ser uma conduta da empresa, né, de sair do refino, mas talvez não nesses preços nesse momento, né. Então, enfim, eu acho que é uma decisão da empresa, enfim, e que ela pode realmente conseguir e ver mais ou outros investidores ou estrangeiros, enfim, com um apetite maior, dado esse cenário aí de preços de petróleo mais elevados aí no curto, médio prazo, vamos dizer assim. Perfeito. Então, acabou de vir aqui uma informação do New York Times, agora faz 10 minutos. A equipe que está indo lá para a central de dados da Califórnia vai tentar resetar os servidores manualmente. Aí, então, galera de casa, fica aí de olho. O negócio tá complicado. O Twitter não abre mais foto, tá certo? Mas a gente continua aqui firme e forte na BMC News aí. Enfim, né? A gente vai junto nessa. Bom. Débora, parece que tem tweet também, né, do Anonymous, né, a página, que obviamente não é a página, não tem o checkzinho, né, porque acho que não tem como você ter o checkzinho no Anonymous, mas é uma página que tem mais de 6 milhões de seguidores, né, no Twitter, falando aí sobre essa questão do Facebook, né, Débora, será que foram os Anonymous aí que mexeram? Sobre isso, os Anônimos aproveitam, nesse momento aí, falando de, inclusive, aproveitar esse momento que a gente tem aí o Facebook desligado, que é a disseminação de fake news, né, para poder reforçar a campanha, inclusive, de vacinação e de uso de máscara, né? Então, se é ou se não é,
a gente vai esperar aí novos pronunciamentos oficiais do Facebook, que já está aí também providenciando essa manutenção, né, da rede, da plataforma aí de forma manual, como você acabou de falar, viu, Rafa? Bom, essa semana a gente tem, vamos continuar o nosso papo aqui com o Glatt. Essa semana a gente tem IPCA e eu queria saber como é que está a visão dele para esse IPCA. Tem muita gente aí já mais animado aí para esse IPCA que deve sair aí na sexta-feira, o Glatt. Hoje a gente está vendo alguns setores aí, por exemplo, o varejo e tudo mais, que tem pesado bastante. Varejo que, aliás, não é de hoje, né, que vem aí realmente performando aí nessas perdas mesmo, né, com período sazonal vindo por aí pela frente, Dia das Crianças, Black Friday, tudo isso que sinaliza aí um período de boa movimentação para o setor, né, mas a gente, por exemplo, hoje também acompanhou fortes quedas aí das varejistas, inclusive tanto de moda como no geral. Você acredita que pode ser uma precificação mesmo, esse IPCA lá na frente, mesmo tendo boas expectativas aí do mercado para esse IPCA, isso não deve estar ajudando? Como que você está olhando isso? Não, certamente a inflação não tá ajudando, né? Eu acho que esse movimento no varejo ele está, de uma certa forma, mais ligado ao aumento de juros mesmo, né? Que prejudica muito os business que são mais dependentes de financiamento, enfim, né? Mas mesmo olhando setores que em tese seriam mais defensivos, como os supermercados, também tiveram performance aí muito aquém do que se esperava aí, tirando acho que o desempenho do açaí. Eu acho que realmente, mesmo assim, está pesando, né? Então, acho que tem uma parte aí desse pessimismo aí com essa persistência da inflação e de um juro mais alto, né? Então, acho que realmente os investidores aí, acho que ponderaram isso daí e acho que também a perspectiva de retomada do crescimento mais baixo, né? Menor, né? No ano que vem, acho que também prejudicou esse desempenho aí das ações, principalmente nesses últimos meses, né, enfim. Mas, assim, como eu disse anteriormente, acho que do lado operacional, de fato, a gente vai ver uma recuperação aí mais vigorosa, aí, né, principalmente do varejo, acho que, né, com as vendas aí do final do ano, tanto Black Friday quanto o Natal, acho que realmente a gente deve ver um desempenho melhor aí, de uma forma geral, aí, não só no vestuário, mas em outros setores do varejo também. Coisa que me chamou a atenção hoje nessas movimentações de queda aqui do Bovespa foi do setor de saúde, né? A Apivida, por exemplo, mais de 4%, 4,61% de queda, Integral Médica também 4,54%, Fleury, Qualicorp, ou seja, muitas oncoclínicas também aí, que caiu bastante hoje, a Mater Dei também caiu 7,41%, se a gente for pegar os outros papéis aí como um todo, né, o Odontoprev, né, como um todo aí da Bolsa, ou seja, o setor de saúde aí também, né, caiu bastante, vários papéis aí chegando a mais de 7% de queda, inclusive. Você acredita que está tendo um rotation mesmo nessa situação, ou seja, desmontagem de posições mesmo, ou investidores migrando aí para outros setores, ou tem algum outro fator que pode estar pesando nessa situação do setor de saúde? Porque se a gente olhar pela questão da retomada econômica e de que, por exemplo, cirurgias eletivas podem, né, começar a ser retomadas desde já, e isso pode ser favorável, né, para o setor, o que explicaria essa queda? Acho que o setor de saúde é um pouco diferente, né? Acho que a dinâmica de cada papel e de cada empresa ela é diferente, né? A gente tem tido muita movimentação de M&A, né? De compra de ativos, enfim. Então fica um pouco difícil de fazer de uma forma generalizada, vamos dizer assim, né? Mas, assim, eu acredito que, claro, eu concordo com você, acho que tem esse momento aí dos procedimentos eletivos voltando, o preenchimento da capacidade dos hospitais, enfim, dos laboratórios também, que acho que tem uma demanda aí que está represada, deveria, né, certamente vai ter um desempenho positivo aí do ponto de vista operacional, né. Agora, esse setor, de fato, ele teve uma performance, assim, muito, muito boa também já nos últimos tempos, se olhar um pouco mais longo, né. Eu acho que numa visão macro mais longo prazo, no sentido de que a gente está vendo aí os privados, né, avançando no setor e tentando cobrir as eventuais eficiências, né, que o sistema de saúde público ele oferece para o brasileiro, né? Então, acho que o mercado pagou isso na frente e tem pago múltiplos mais elevados, né, por conta dessa tomada de mercado, vamos dizer assim, né, dos players privados, né,
crescendo e se consolidando, aí, principalmente na área de hospitais, né? Agora, olhando um pouco mais para frente, a gente tem falado aqui várias vezes, né, que, na verdade, hoje você tem vários players que são players de hospitais na Bolsa, ainda tem outros até para listar, e que isso provavelmente vai elevar o nível de concorrência, né, que a gente vê pelos ativos, né? Veja o caso aí da HB aí na semana passada, né, em que a gente viu um movimento aí de Apivida e de Sul América competindo pelo ativo, né, em que o negócio foi fechado com quase 50% de prêmio da primeira oferta, né? Então, assim, eu imagino que a gente deva continuar vendo, né, essa concorrência muito acirrada por ativos, né, mas que, na verdade, ela pode ser perigosa no sentido de que as empresas podem estar pagando preços mais caros ou mais elevados e as aquisições não serem tão benéficas desse jeito, né? Então, acho que eu teria um pouco de receio aí nesse sentido, por conta dessa competição, né? Apesar de, acho que boa parte do mercado vê ainda um espaço muito grande para consolidação. Enfim, acho que isso é o que tem norteado o setor, né? Então, enfim, acho que esse desempenho aí, acho que ele realmente está seguindo um pouco da aversão a risco da Bolsa, que tem pego não só esse setor, mas outros setores também ligados à economia doméstica, principalmente, né? Inclusive, o outro setor que eu trouxe aqui para poder a gente dar uma olhada, porque era um questionamento do pessoal hoje durante a nossa programação desde amanhã, era sobre o setor das papeleiras aqui. A gente tem um dia de dólar, né, fechando aqui numa alta, né, o que poderia ser bastante positivo para todos os papéis do setor. Acabou que a Klabin fechou o dia aqui 0,34 de alta, mas durante vários momentos aqui do dia caiu bastante. Suzano aqui fechou em queda, 2,19. A gente tem aí Rani 3 também uma queda de mais de 5%, ou seja, mesmo com o dólar no alto que pode favorecer as companhias, a gente também precisa colocar na balança também a questão do preço da celulose mesmo, né? Para o setor de papeleiras, aí você, como é que está a tua visão, Glad? Eu concordo com você também, com esse dólar aí, acho que em tese a gente deveria ver um desempenho um pouco melhor, né? E é claro, eu acho que é um pouco dessa preocupação que tem com a desaceleração lá fora, acho que se reflete aí exatamente nessa perspectiva de preço que você falou, né? Que talvez a celulose não se sustente aí, né, nesses patamares que já teve, entre 600 e 650 dólares tonelada, enfim. Eu acho que tem essa preocupação e por isso que acho que teve um desempenho pior aí, principalmente a Suzano, né? Mas a gente tem uma visão mais benigna desse setor. Acho que, de fato, no caso específico de Suzano, né, a gente vê aí mesmo nesses níveis de preço, a gente vê a empresa aí gerando muito caixa, tendo uma aceleração aí nesse processo de desalavancagem muito forte. A gente acredita que ela deve chegar aí em níveis abaixo de 2 vezes aí ano que vem, principalmente, né? E que isso vai possibilitar ela não só desenvolver os novos projetos, lá, principalmente em Ribas do Rio Pardo, né? Para elevar aí a capacidade dela aí nos próximos anos, né? E se tornar aí até, eventualmente, no futuro não tão distante, aí um pagador de dividendo importante, né? Se a gente continuar com esses níveis aí de câmbio aí, nessa casa aí de 5,40 e o preço de celulose é acima de 600, né? Então a gente tem uma visão bem positiva aí principalmente para Suzano aí nos próximos anos. Maravilha. Rafa, você tem perguntas aí e pro Glad tem notícias, é isso, de Campos Neto, é isso? Ele estava falando agora ainda há pouco, ele estava numa live. Exatamente, ele estava numa live do jornal Valor Econômico, Débora. Ele falou muitas coisas nessa live, mas o principal, né, ainda sobre a questão do offshore, ele afirmou que está tudo declarado, que não fez nenhuma remessa e nenhum investimento financeiro. Ainda nessa live ele falou também sobre o Auxílio Brasil, né, que ele falou que se o arranjo do Auxílio Brasil for bem feito, vai dar uma boa clareada, mas tem que caber no arcabouço fiscal e que não quebrar o arcabouço fiscal é trabalhar dentro do teto de gastos. Ele vê possibilidade de fechar 2022 com déficit de primário de 0,50% no PIB.
No valor, ele também negou que a melhora da dívida seja por causa da inflação, que ele falou que é também, mas não só isso. E falou também sobre a questão fiscal, né? Uma questão fiscal que é super importante para a nossa bolsa, obviamente, falando que quando a gente olha para a dívida bruta, a proporção era de 95%, 96% do PIB. Tivemos, então, uma melhora razoável em torno de 80%. Oi. Só te interromper um pouquinho, que eu estou sabendo que o pessoal da produção acabou de me avisar que a gente tem, justo esse momento que o Campos Neto falou nessa live, sobre essa questão das offshores, que a gente inclusive relembrou todo o caso aqui logo no início da nossa programação aqui no Top News. Eu vou pedir licença para o Glatt, só para que a gente ouça aqui o momento em que o presidente do Banco Central falou sobre essa questão das offshores que ele tem, né, ele manteria em movimentação fora do Brasil, de acordo com as notícias que foram veiculadas aí. Vamos ouvir. Tinha um acesso público pelo site do Senado, como você mesmo viu. Eu não fiz nenhuma remessa para a empresa em nenhum momento, desde que cheguei ao governo, e não fiz nenhum investimento financeiro em nenhuma empresa, né? Então, eu acho que a gente colocou isso numa mensagem, está bastante claro, né? E é importante aí, né, explicar, esclarecer, obviamente, né, e seguir em diante com a nossa agenda. Doutor Roberto Campos Neto, olha, muito obrigado aí pelo seu tempo, por essa conversa. Eu espero que elas se tornem mais rotineiras, né? Tá aí. Foi exatamente essa resposta, então, que ele deu, essa menção que ele fez. Campos Neto, só lembrando, já tinha participado hoje pela manhã de um outro evento também, que ele não tinha falado, não tinha estado nada em relação às offshores. Ele, que na verdade, né, repetiu um pouco do que a gente já tinha visto em outros discursos aí do presidente do Banco Central na semana anterior, na semana passada. Assim como o Paulo Guedes, que também teve hoje durante alguns eventos e ainda não tinha falado nada, feito nenhuma menção em relação a essa questão das offshores. E aí agora a gente teve então, né, em um momento ali, ele falou sobre isso, está tudo aí declarado então de acordo com o Campos Neto. É isso aí, atualizado aí. Então, Rafa, você tem perguntas para o Glatt? Tenho sim, eu ia perguntar justamente sobre o Banco Central para o Glatt, né? Como é que ele tem visto a postura do Banco Central em relação, né, a tentar conter a inflação, se ele concorda com esse 1 ponto percentual aí da última vez, dessa última super quarta, e se você tem alguma esperança, né, da gente conseguir escapar dessa inflação até o fim do ano, ou a gente tem que ter a cabeça para 2022 mesmo. Lembrando, 2022 tem eleição, então a instabilidade obviamente vai ser enorme, instabilidade política para tudo que é lado. A gente tem reforma que os senadores já falaram que só vão votar a reforma tributária em janeiro do ano que vem, ou janeiro, fevereiro do ano que vem. Enfim, Glatt, como é que você analisa toda essa situação aí? Eu acho que concordo com o posicionamento. Eu acho que esse ritmo ele é adequado aí para manutenção, né, para tentar trazer, né, na verdade, a inflação para a trajetória de metas que a gente tem, né? Então, a gente não trabalha com aceleração da inflação, né? Pelo contrário, a gente acha que em algum momento essa inflação ela vai ceder mesmo, porque a gente está saindo aí de uma expectativa de PIB, né, para esse ano aí da casa de 5 para algo aí na faixa de 1,5, né, que o Focus está trabalhando, né, de 1,5 ou até menos disso, enfim. Então, essa desaceleração, ela também contribui para uma inflação menor, né? Então, a gente acredita que, na verdade, assim, eles estão mantendo esse ritmo. Talvez a gente ande aí um pouco acima da meta para o ano que vem, né, ao longo do ano, né, dos próximos meses, né? Mas num horizonte de mais médio e longo prazo, a gente vê essa convergência acontecer, né? E acha que esse ritmo aí ele é adequado para essa convergência também, né? Então, enfim, acho que a condição da política ela tá correta na dosagem dos juros, vamos dizer assim. Perfeito, então. E, Glatt, como é que você tem visto também em relação, né, a esse ambiente para o médio prazo e para o longo prazo para o investidor estrangeiro, né? A gente fazer um exercício aqui de tentar pensar igual o investidor estrangeiro, né? Ele está lá nos Estados Unidos, enfim, com estímulos trilionários, enquanto aqui no Brasil a gente tem uma crise hídrica aí pela frente, né? Uma postura um pouco mais recuada em relação à inflação, né? A gente entrevistou aqui vários economistas, todos eles até falaram a mesma coisa. O Banco Central não vai conseguir conter a inflação até dezembro, já está pensando para o ano que vem.
Você acha que qual gatilho tem que ser destravado para o investidor estrangeiro entrar aqui no Brasil? Talvez a reforma tributária, a reforma trabalhista, enfim, né, as reformas conseguirem andar no Congresso ou alguma outra coisa? Eu acho que é um conjunto, né, de vários fatores, e todos esses que você falou, com certeza, eles são benéficos, né? Eu acho que eu incluiria aí talvez uma estabilidade política um pouco maior, né? E acho também que, assim, uma boa parte é um pouco de marketing, né? Que acho que precisa ser feito lá fora para tirar alguns mitos que se falam lá fora sobre o Brasil, né? E não é à toa, né? A gente vê aí o próprio Tarcísio, né, acho que fazendo um roadshow aí nos próximos dias ou meses, enfim, para tentar vender, né, projetos de infraestrutura aí no Brasil, né? A gente está vendo aí, sei lá, investimentos aí superiores a 200 bilhões de dólares nos próximos 20, 30 anos, enfim. Eu acho que tem que ser feito um marketing mais maior, né, mais agressivo, enfim. E lembrando também que esse tipo de investidor estrangeiro, né, que investe nesses setores, né, principalmente ligados à infraestrutura, é um investidor de mais médio e longo prazo, né? E analisando sobre esse nível de taxa de câmbio que a gente tem hoje, eu diria que a gente tem projetos aí que oferecem retornos que são bastante atrativos para quem olha esse horizonte aí de muitos anos, né? Então, não são muitos os países que têm esse tipo, né, e esses volumes de investimentos a serem feitos como o Brasil oferece, né? Então, é importante ter essa clareza, né, de que realmente, assim, não são muitos ativos e que, de fato, você vê empresas grandes lá fora, né, em mercados já maduros, que não tem essas oportunidades, não veem oportunidades, né, nas suas regiões, ou seja, na Europa, nos Estados Unidos ou na própria Ásia, enfim, que ofereçam retornos e crescimentos tão atrativos como os projetos do Brasil. Então, eu não vejo assim com tanto pessimismo por conta da diferença de horizonte de prazo, né? Acho que boa parte dos economistas ou investidores do Brasil, acho que tem uma visão um pouco mais de curto prazo, né? Mas esses investidores aí de infraestrutura, principalmente, acho que tem um horizonte bem mais longo do que esse. Então, eu acho que a visão e a perspectiva deles é bastante diferente do que a gente vê na média aqui no Brasil, vamos dizer assim. Perfeito, Glatt. Bom, deixa eu chamar a Débora, então, aqui, para a gente poder se despedir do grande Rodrigo Glatt aí. Obrigada pela sua participação aqui conosco, viu, Glatt? É sempre muito bom poder conversar contigo aqui, trazer um pouco da sua visão aí do mercado, inclusive, principalmente no início de semana como esse, né, Rafa? Então, exatamente. Obrigada pela tua participação. A gente conta sempre com você por aqui também no nosso fechamento de mercado. E manda um abraço para a Paola, para o André, enfim. Para todo mundo aí da GTI. Para todo mundo da GTI aí. Obrigado, mando sim. Obrigado mais uma vez, Débora, Rafa. É sempre um prazer estar aqui e falar sobre todas essas empresas, sobre o Brasil, enfim, sempre muito legal. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez e estamos sempre à disposição aí. Um abraço. Até mais, obrigada a você, Glatt. Até uma próxima. Tchau, tchau. É isso aí, Rafa. Vamos terminando aqui essa segunda-feira, dia de pregão aí negativo, o cenário tudo no vermelhinho aqui, como nosso mapa de calor aqui do Profit Prova da Nelogica. Não me deixa mentir, inclusive. Entre altas mesmo somente, aí a Petrobras conseguiu embarcar colado nessa alta do petróleo lá fora. Fora isso, foi difícil hoje aí a gente conseguir, né, analisar muitas altas aí do Ibov durante o dia, né? Teve também estreia aí do BDR da XP. Teve um bom, apesar de ter terminado o dia no 0 a 0, mas movimentou bastante aí. Foi um bom volume de negociação também, que a gente viu por aqui. Siderurgia em queda, apesar da alta, né, na alta do minério de ferro lá no porto de Qingdao. A gente também tem outros fatores aí que podem impactar o setor, inclusive demanda também, já que na China a gente tem esse feriado prolongadaço, que a gente só vai ver de fora. E tem o fim do mundo, né, Débora?
Pois é, e tem o fim do mundo, como diz você. Tem o tal de fim do mundo aí, tá acabando tudo. Acabou o Facebook, o WhatsApp, Instagram, né, que mais? O Twitter não carrega mais foto, o Telegram às vezes vai, não vai. E eu queria trazer aqui uma enquete pra galera aqui, né? Daqui a pouquinho tem o Geometria com o grande Guga Almeida e comigo aí, né, toda segunda-feira. O que vocês vão fazer no fim do mundo, né? É um exercício. Não tô falando que o mundo tá acabando, né? Até porque eu acho que ainda falta um pouco. Mas assim, se hoje fosse o último dia seu aí no mundo, o mundo vai acabar, o que você faria? Você faria um churrasquinho, uma costela? O que você faria, Débora? Fala pra gente. Rafa, o que eu faria hoje? Eu acho que eu pegaria um barquinho com veleiro, iria aproveitar ali pelo mar mundo afora. E aí é isso, ver as belezas do pôr do sol. Tá excelente, excelente, bom demais. Não sentiria falta, como não estou sentindo, de verdade, nem de Facebook e afins no dia de hoje. Mas vamos lá, Rafa, olha só para poder passar para o pessoal o fechamento de lá dos Estados Unidos, né? Queda em todas as bolsas, Dow Jones fechou na queda de 0,94%, S&P 500 1,30%, Nasdaq, a bolsa da tecnologia por lá com as Big Techs, pesando aí, fechou na queda de 2,14%. Lembrando que o Facebook registrou fortes perdas aí depois dessa instabilidade, né, de ficar fora do ar durante praticamente aí quase o dia inteiro, depois do início da tarde aí. Ainda tá, né? Ainda tá, né, Rafa? Então vou ficando por aqui, eu vou me despedindo, você que vai continuar na nossa programação, vai ficar, né, não saiam daí, porque o senhor Rafael, que não é o Monteiro, é o Rafael Lara, vai continuar na nossa programação aqui com Geometria, com o seu Guga Almeida. Eu é que vou me despedindo aqui, volto amanhã com a nossa programação aqui, com o nosso, acompanhando aqui o mercado ao vivo em tempo real aqui para vocês. A partir das 9h30 da manhã, eu volto no BMC News, tá? E vocês continuam na nossa programação, junto com o Rafael Lara no Geometria e o Guga Almeida. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.